sexta-feira, aquele abraço, estamos começando mais uma edição aqui do nosso TVI News. Olha, gente, muito obrigado pelo carinho da audiência, você de Ilhéus e Itabuna, as duas maiores cidades do sul da Bahia, que são pioneiras na TV por assinatura, né? Há 20 anos, e há 20 anos a gente está aí com você. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Estamos também pelas redes sociais. Se você não sabia, você pode nos assistir aí também pelo YouTube. No YouTube, o nosso programa está na página TVI Oficial, ao vivo e gravado. Você também pode ver e ter acesso a outros programas aqui da nossa grade, tá bom? Você pode interagir também pelo nosso chat aí do YouTube. Bom, estamos no Facebook também, na página TVI Play Live, e no Instagram você pode acompanhar as notícias de bastidores aqui da TVI. E um presente para você é a nossa parceria com o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil. Você fica atualizado minuto a minuto o que está acontecendo aqui na sua cidade, na região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Nossa parceria com o Jornal à Tarde, um jornal há mais de 70 anos aí informando a população baiana, e é um presente para você. No tviplay.com.br você acessa o Jornal à Tarde inteiramente grátis. Você não vai pagar nada e fica por dentro de tudo, atualizadíssimo, minuto a minuto. Daqui a pouquinho, inclusive, vai passar aí no rodapé os destaques do Jornal à Tarde para você acessar, tá bom? Olha, gente, programa de hoje, sexta-feira, vamos falar de meio ambiente, né, o quadro Trilhas da Sustentabilidade. Vamos falar aqui também de saúde, vamos falar de medicina, vamos falar aqui com a doutora Mércia Margotto, Mércia Margotto, perdão, doutora Mércia, que é a coordenadora do curso de medicina aqui de uma universidade, de uma faculdade muito importante aqui na região, e ela vai bater um papo com a gente daqui a pouquinho, ao lado aqui da nossa queridíssima Raquel Rocha, que hoje vem aqui participando com a gente nesse quadro de entrevistas. Bom dia, Raquel. Bom dia, Barbosa. Que bom nessa sexta-feira estarmos aqui falando de coisas boas. É isso aí. A última participação sua aqui foi muito interessante, teve uma repercussão muito grande, viu? Falamos de cinema. O pessoal gostou muito da sua participação aqui. Foi aquela que você veio, que você participou, entrevistou a Lisdeli. Ah, sim, né? Falamos um pouquinho de política. E o pessoal gostou muito da sua... Do papel da mulher, né? O pessoal gostou muito da sua participação e queria você todo dia aqui, viu? Eu falei, seria um privilégio pra gente, né, ter Raquel todo dia aqui. Bom, doutora Mércia, bom dia, obrigado por ter vindo aqui ao programa também. Bom dia, Barbosa. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu já estive em outras oportunidades. E hoje, quando eu desci da minha garagem, que eu falei assim, eu tô com pressa que eu vou na TVI, disseram, TVI tá em alta, doutora, TVI tá em alta. Então, é um prazer enorme poder estar aqui, estar com a Raquel, uma pessoa muito querida, né? E com você também, né, que é super querida. Obrigado, doutora. E a audiência da TVI, como eu falei, ela tá em alta. Graças a Deus, é isso aí, 20 anos, né? 20 anos aí com a população. E outra coisa, viu, doutora Mércia, a TVI é a única emissora por assinatura, né, fora do eixo Rio-São Paulo, devidamente credenciada na Ancine e com a programação regular de 24 horas no ar, né? Então isso é um orgulho para a Bahia, né? Que verdade. Tem uma TV pra Bahia, para a região sul e o extremo sul da Bahia. É isso aí. Bom, vamos começar então esse bate-papo de hoje aqui, né, Raquel? Vamos aproveitar aqui essa oportunidade, não é todo dia que a doutora Mércia está aqui com a gente. Exato, né? Eu estou tentando há um tempo, viu, Barbosa? Acho que já tem uns 6 meses que eu estou tentando marcar essa entrevista com a doutora Mércia para falar um pouco sobre a questão dos novos médicos, das novas faculdades de medicina, de como esses novos médicos têm sido formados, falar um pouquinho sobre humanização da medicina. E eu sei que a agenda dela é cheia, só anda viajando, foi difícil, mas finalmente a gente conseguiu. Então eu queria aproveitar, Raquel, eu vou aproveitar então, eu queria fazer uma pergunta aqui, já para a gente iniciar esse bate-papo, né? Desmistificar um pouco essa questão do programa Mais Médico no Brasil, né? O governo que está aí no momento, né? Em outrora, quando foi a Dilma Rousseff, trouxe médico de Cuba, queria trazer médico de outros países, porque disse que no Brasil os médicos não queriam ir para aquelas regiões mais distantes, que estava faltando médico, né? Incentivou as faculdades através desse programa Mais Médico, né? E outro dia eu conversando com a outra médica aqui, que por sinal trabalha aqui em Itabuna, doutora Silvia, acho que até faz parte do quadro lá, né? Ela me disse que não é bem assim, que tem médico sobrando aí. Então eu queria desmistificar isso. Tem médico sobrando ou está faltando médico, doutora?
Então, realmente é uma ligeira confusão, ou uma confusão bem grande, sobre essa expressão programa Mais Médicos, tá? Existem alguns programas mais médicos. Um deles realmente foi a busca de médicos de outros países, com especificidade de Cuba, para ocupar espaços onde não temos assistência médica, como é o caso do Norte, né, de uma forma geral, do Nordeste. E o segundo foi a criação de cursos de medicina do programa Mais Médico, que é outra coisa. Essa palavra gerou realmente uma confusão. Essa foi o edital 6 de 2014, da então presidente Dilma Rousseff, em que liberou, né, a abertura de cursos para interiores, né, do Brasil, com especificidade do Norte e o Nordeste, tá? O Grupo AFIA, que é o qual eu pertenço, ele tem 34 unidades, sendo que 90% estão no Amazonas, no Acre, em Rondônia, em Pará, Piauí, na Paraíba. Aí temos 3 unidades na Bahia, uma unidade que era uma filha desgarrada, que é assim que a gente chama, em Pato Branco, no noroeste do Paraná. E no grupo maior, que é Tocantins, e Minas, São João del Rei, Palmas, Araguaína, que foi onde iniciou com o primeiro mentor, né? Não que virou AFIA, né? Mas o primeiro mentor da fundação de um curso de medicina, que foi o doutor Nicolau. Os estados mais pobres, né? Exatamente. Então, a proposta dessa proposta dos mais médicos, que não é o outro mais médico que trazer, é que o médico formando faça o curso de medicina na sua região e que ele queira ficar na sua região. Existe, eu não posso dar números aqui, acho que número é uma coisa, né? Mas existe uma concentração intensa no Sudoeste, né? É verdade. É verdade. E todo mundo uma só quer distribuição ficar ali, né? totalmente, digamos assim, de fragilidade no Norte, né? E no Nordeste. É necessário que existam políticas públicas para que esse médico possa se fixar. Imagina um estudante, um menino, uma menina faz um curso de medicina com todas os sonhos das coisas mais modernas, de tecnologia, de inovação e agora inteligência artificial, e ele vai para uma cidade onde ele não tem nada. Então isso é desestimulante. Então por isso é que o Mais Médico está fazendo essa proposta para que possa haver uma melhoria da cidade. Vou dar um exemplo. Mais Médicos aqui em Itabuna. A gente investe aqui no município. Nós temos 16 postos de saúde revitalizados, né, pela Itabuna. A Casa da Mulher agora, né? Exatamente, semana passada. Nos hospitais, em forma de equipamentos, tá? Insumos. Cursos de pós-graduação, né, para os profissionais da rede. E temos uma outra coisa que é a Bolsa Integral para as pessoas, as jovens, meninos e meninas, que mostrem, que comprove a renda socioeconômica. Então, um aluno que compete em forma de igualdade, mas que tem uma fragilidade, né, econômica, e ele tem bolsas integrais. E é 10% do número dos nossos alunos. Então, para cada 1000 alunos são 100, né? Exatamente. Nós estamos com 80 e poucos alunos de bolsa integral. A primeira turma já foi formada? Primeira turma, com muito orgulho, será formada no dia 3 de julho de 2024. Está convidado. Bacana. Passa rápido, né, doutor? Nossa, é um tapa, né? Pode perguntar, cara. Então, tinha realmente, eu acho, pelo menos, eu percebia que realmente eu tinha essa sensação de que faltavam médicos no Brasil. Até 10 anos atrás. Hoje, eu já não sinto tanta dificuldade e eu não vejo as pessoas com tanta dificuldade em acesso. A moça minha amiga que me ajuda lá em casa, que não é amiga mesmo, ela, toda vez que ela vai na UPA, ela tem médico lá.
para atender. A filha dela vomitou, ela chega lá, tem médico. E eu lembro, as pessoas esperavam meses por uma consulta médica. Eu acho que melhorou muito nesse sentido. Mas aí tem aquela diferença também da urgência e emergência, urgência e emergência. E do ambulatorial, né? Algumas especialidades ainda é difícil, viu? Você marcar uma consulta, mesmo quem tem plano de saúde, mesmo quem quer pagar particular, algumas especialidades ainda realmente e os postos de saúde também, os médicos não querem ficar ali o dia inteiro porque não ganha para isso, né? Não ganha o suficiente para ficar o dia inteiro. Esse é o problema. Trabalhar nos postos de saúde. Nos postos de saúde. Mas mesmo assim, alguns têm, né, doutora? E agora com a parceria, né? Então, com as faculdades. As políticas públicas de saúde, elas têm que melhorar, que é para atrair esse médico, né? Médico. Em posto de saúde, porque 80%, mais de 80% dos problemas de saúde são resolvidos na atenção básica. Não precisaria, não precisa ir para o hospital. Porque existe uma coisa chamada urgência e outra chamada emergência. Né? A urgência eu posso aguardar um pouquinho, a emergência eu não posso aguardar de forma alguma. Existe a outra coisa eletiva. Né? Então, muitas vezes o paciente vai para o hospital ou pronto-socorro porque ele sabe que lá ele sai com a receita. Porque isso é próprio do humano, entendeu? Essa resolutividade instantânea, quando na realidade não é resolver. Na realidade é simplesmente dar um paliativo para uma dor, mas a causa da dor continua. Continua. Então é muito importante que a gente esclareça isso. A minha pergunta essa questão de uma quantidade maior de médicos que nós temos visto ainda não é o ideal. Eu ainda não considero o ideal. Seria por conta dos cursos de medicina que surgiram nas últimas décadas? Sim. Ou existe uma migração de médicos dos grandes centros para as cidades menores? Tem as duas coisas. As duas coisas. Que bom. Tá? Uma migração pela concentração, e aí a gente sabe que no Amazonas, né, 10-1, no Sudoeste, né, de uma forma geral, São Paulo, né, fica 3 pacientes para o médico, tem que sair, né? Então, a gente encontra... Eu fui a Roraima, quando eu trabalhava na UESC, fazer implantação de um curso, e me chamou a atenção médicos de outros estados, com doutorado, inclusive, em Boa Vista. E eu perguntei, como vocês estão aqui? Né? Assim, vocês têm doutorado, estão na faculdade. Primeiro, Boa Vista é um local fantástico para se morar. Segundo, a gente tem chance de expansão aqui. Então, tem isso também, muitas vezes. Agora, é uma coisa que não é tão simples assim. Todo mundo quer ficar aonde está mais confortável, aonde eu tenho mais acesso, aonde, né? E a gente está mostrando para os alunos, essa é a nossa função, né? Que é necessário que a gente dê um passo à frente. Mas, para isso, nós, professores, né, precisamos mostrar a importância desse aluno caminhar, né? Ou desse médico, desse jovem médico caminhar. Fazer a sua residência e ir para frente. E depois vem as especializações, né? Agora, doutora Messia, essa primeira turma aí, quantos médicos serão colocados aqui na região e qual o percentual que deve ficar por aqui, pela cidade? Então, quando o senhor fala assim, quantos médicos serão colocados na região? Não, eu digo dessa primeira formação. Exatamente. Vão se formar 54. Porém, qual a nossa proposta lá dentro no ouvido deles? Residência. Tem aqui, sim, nós temos residência. Nós temos residência no hospital de base, de clínica médica e de clínica cirúrgica. Quando eu digo nós, a cidade. A cidade. Né? No Hospital Calixto Mídio Filho, também de clínica de cirurgia. No Hospital Costa do Cacau tem? Costa do Cacau, de clínica e cirurgia. No Hospital Manuel Novaes, de pediatria, de ginecologia, de neonatologia. Na AFEITABUNA, de saúde da família, da qual eu coordeno. Então, nós temos residências, né, que tem, eu não vou dizer capacidade ampla de absorção, mas tem uma capacidade de absorção desses jovens que vão se formar. E eles também vêm de outros estados, também querem retornar para os seus estados. Uma das formas é buscar residência. Agora, doutora, para quem não sabe, né, quem não entende, esse período de residência, ele já é remunerado ou não? Tem, o período de residência ele é remunerado. No momento está R$ 4.990 e poucos reais, né, por aí.
Antigamente tinha um alojamento, hoje não tem, né? E o aluno começa a dar, o médico começa a dar seus pulinhos de plantão, de uma coisa assim, mas existe também proposta, né, de que o município, ou mesmo o estado, onde está, dê um aporte, né, maior para esse médico poder transitar. O pagamento da residência, ele não é de obrigação do Ministério, tá? É de obrigação de quem quer a residência. Exatamente. Com certeza. Não, 4 mil dá para se virar. Dá, já é uma grande ajuda e um bom começo, né? Eu reclamo muito com eles que não quero vocês dando plantão, eu não quero. Porque vocês dão plantão, começa a ganhar dinheiro, justamente para que eles possam focar nos estudos. Exatamente. Perfeito. É bacana. E eu acho que a família, ela é o grande, talvez, fator decisivo para onde essa pessoa vai querer ir, né? vai querer estabelecer, né, realmente a residência. Tem umas coisas engraçadas, sabe o quê? Que muita gente vê de fora e quer ficar. Eu tenho um casal, formado na UESC e o outro vai se formar agora na AFIA. E aí eles se encontraram, casaram. Se conheceram aqui, né? Vão ficar por aqui. Aí, resultado, ela é de Goiânia, não voltou. Tem isso também, E aqui essa região tem essa curiosidade, né? Muitos vêm estudar e acabam ficando aqui mesmo. Exato. Na UESC vem muitos estudantes de fora, e muitos retornam, muitos que eu conheci. Olha, a primeira eu atendi vestibular, enquanto psicóloga, já tinham esses planos de retornar quando, porque a família está fora, então veio aqui realmente só para estudar. Em 2001, que foi o primeiro vestibular da UESC, eu era coordenadora do curso, nós tínhamos 80% dos alunos de fora do estado da Bahia. Agora, a terceira turma, tem uma coisa engraçada, 80% ficou aqui. Ficou aqui na terceira turma. Eu não sei agora na AFIA como que vai ser, né? Eu gosto muito de estar fazendo essas comparações, esses percentuais, porque a gente acompanha, né? A vida desse egresso, né? Onde ele anda, como ele está, que eu acho que é importante. O que é que nós fizemos ao longo de 6 anos para esses alunos? Né? Inclusive, essa é uma discussão que a gente até começou aqui outro dia, o reitor, né, Alessandro, da UESC, porque a gente poderia ser mais justo com a região. Eu acho que essa questão do Enem é válida, mas eu acho que o vestibular local seria mais forte para manter as vagas para as pessoas daqui, né? E diversas universidades de outros estados, elas oferecem uma espécie de bônus, não é isso, Mércia? Para os estudantes daquela região. E os estudantes daqui da nossa região, eles não têm bônus nenhum para poder ficar aqui na UESC, e eles acabam com dificuldade de ingressar em universidades de outros estados, porque elas oferecem bônus para os estudantes de lá. É por isso que eu gostei muito de um projeto do fundador, né, o reitor fundador da Federal aqui, do sul da Bahia. Porque ele criou um modelo onde os alunos saíam direto da escola, né, já do preparativo para a faculdade. Então essas vagas já eram reservadas ali para esses alunos, né? Parece que hoje não se mantém muito esse modelo. Inclusive, na época, o governador, que era Rui Costa, ficou encantado com esse modelo, né? Ele não funcionou, né? Funcionou, é um modelo americano. Né? Você não pode ser exatamente americano, mas se baseia no modelo americano. E o aluno que entra para fazer os 2 primeiros anos, ele vai depois para vários cursos. Só que todos que entravam... Queriam medicina. Queria medicina. E aí, realmente, foi complicado e acabou. Acabou, né? Infelizmente, né? Eu acho que era um modelo bacana a ser seguido no Brasil, né? Porque essa questão do vestibular é justamente para selecionar os melhores ali, mas às vezes a pessoa não passa por uma questão nervosa, psicológica, né? Perde uma oportunidade. Quando o governo teria que oferecer vagas para a população brasileira, porque ele arrecada muitos impostos e a educação é uma prioridade, né? Mas, felizmente, hoje também tem muitas universidades particulares, alguns não podem, mas aí tem um programa que acaba beneficiando também, né? Tem o ProUni, tem o FIES, né? Tem o FIES, tem o ProUni, para o caminhar, a graduação, né? Para a entrada, as privadas também trabalhamos com o Enem. Então isso é interessante, né? Já ajuda bastante, né? E, Mestre, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a questão da humanização da medicina. Os estudantes de hoje, quando eles optam por medicina,
quando você vê alguém falando eu quero fazer medicina ou ingressando, que eu sei que ela vai para a sala de aula, ela conversa com os estudantes. Passa para fazer uma oração antes da prova. Ela é bem... Você vê que eles escolhem a medicina mais por dinheiro, porque é uma profissão que ainda tem um retorno financeiro bom. Eu acho que é uma das poucas que tem um futuro garantido. É o futuro garantido, é o status, todo mundo vai adoecer. Qual o percentual que você fala está aqui por vocação? Poderia estar pagando o mesmo salário que qualquer outra profissão e esse estudante estaria aqui porque ele realmente tem vocação, quer fazer isso. É engraçado, sabe? Como você falou mesmo, quando começa as aulas eu passo praticamente uma semana com os calouros, né? Conversando, perguntando, por que você fez medicina? Por que não sei o quê? Para ajudar, para não sei o quê. É sempre isso. Ajudar as pessoas. É o discurso. Com o caminhar a gente vai vendo como vão se enquadrando, entendeu? Então, assim, e tem uns que continuam firmes no propósito do caminhar. Mas a gente também tem trabalhado muito, né, uma medicina diferenciada e humanizada. Tá? Não somente em sala de aula com os alunos, mas também projetos internos que nós temos, né, na AFIA, como saúde. Nós temos uma disciplina chamada Felicidade. Ai, que lindo. Uma outra disciplina chamada Saúde e Espiritualidade. Né? Um núcleo onde a gente trabalha a espiritualidade com os alunos, tá? Eu me lembro que o aluno disse assim, professor, eu queria uma sala para a gente fazer oração. Que tipo de oração? Eu sou ecumênica, eu tenho minha religião, mas aqui dentro eu sou ecumênica. Então vocês têm todos que sentar junto comigo e a gente vai fazer. Eu faço oração com eles, que isso é muito importante. Né? Então a gente tem buscado essa forma de trabalhar, não somente com os alunos, mas também na sensibilização e na capacitação dos nossos docentes. A Daílson é um dos nossos, assim, ícones, né? No sentido da humanização, no sentido de mostrar como trabalhar. Nós temos o professor Lindomar, né, Coutinho, que também trabalha conosco, a professora Sharon, que inclusive fez doutorado na área da humanização da dor do paciente oncológico. Então a gente tem mostrado para os nossos alunos e os nossos exemplos. Eu digo sempre que aluno é macaco de professor. É verdade. E o professor acaba sendo aquilo que o professor né? Aquilo que o professor faz, o aluno é repeteco, não tem como. Com certeza. E sempre tem aqueles professores que marcam mais, né, na história daquele aluno, né? Ele vai sempre lembrar. E a gente tem uma característica, não que outras não tenham, né? Mas eu tenho aqui uma característica do nosso corpo docente eu chamo de meninos e meninas. A família, porque são os egressos, né? Eu ensinei 30 anos na UESC, então esses meninos, eles estão no mercado de trabalho e eu estou captando. Né? Então eles têm uma formação, eu tenho muito orgulho de dizer, diferenciada. Bacana, viu? Porra, tem mais alguma pergunta aí? Só um pouquinho falando sobre a espiritualidade, existe um tabu tão grande de falar de espiritualidade na área de saúde. Na área de psicologia, então, o tabu é enorme, é como se fosse proibido. Né? A ciência de modo geral, né? Exato, não quer, é como se fossem duas coisas estanques. Eu assisti a palestra de um neurologista no Calixto, uma palestra fantástica, ele trazia vários estudos, por exemplo, que ele mostrava que pacientes em leitos de hospitais que recebiam orações sem saber que existiam pessoas orando por eles, ou seja, tira aí o efeito placebo. Eles não melhoravam porque eles sabiam que tinha alguém orando por eles. Esse grupo de pacientes não sabiam que existiam pessoas orando por ele. Esse grupo, ele teve uma melhora em relação ao grupo que não recebeu as orações. E assim, um dos estudos, de diversos estudos que ele falou, e hoje a gente sabe, a própria Organização de Saúde fala que a espiritualidade é um fator de proteção contra o suicídio. O ser humano, ele, por mais que ele cresça, né, ele acaba diminuindo também em algum tipo de raciocínio. Por exemplo, a gente acha que a Terra é algo isolado do universo, né? Tudo está lá em cima, Deus está lá em cima, né? Não, nós somos parte de tudo. Se você se afastar dessa galáxia, né? Você vai ver que a Terra é perdida no meio de milhões de planetas dentro desse universo. Então, assim, nós não estamos distantes de nada, nós estamos dentro do universo, né? A espiritualidade é tudo e a ciência também, porque tudo é ciência. Imagina esse planeta tão grande pra gente, né? Pra gente é enorme, né?
girando no espaço a uma velocidade média e constante, né? É física e ciência pura, não tem como desassociar. Os médicos agora já estão começando a entender, né, que a ciência e a espiritualidade não é pode não, tem que andar de mãos dadas. Com certeza. Isso que você falou é uma realidade. Já é um estudo que vem há mais de 30 anos. Eu me lembro que eu li o primeiro artigo da Universidade Federal do Fluminense, sabe, que me chamou a atenção. E aí eu comecei a me interessar, né, com isso. Estou fazendo um curso de pós-graduação agora, que é a espiritualidade na prática ambulatorial. Então, assim, como que a gente aborda, né, o paciente? Eu, a professora Cheryl e o professor Ludomar, nós estamos fazendo isso. E sentamos já com os nossos professores, mostrando assim, a gente vai ter que mostrar, né, trabalhar dessa forma de agora em diante. E isso é uma coisa que está provado que existe realmente. Doutora, a senhora que estudou tanto, né, que tem conhecimento do corpo humano, imagine, né? Nós somos feitos de pequenas partículas e eu sempre tive essa visão, mesmo antes de estudar, nunca estudei medicina, né? Mas antes de estudar, até criança, eu tinha uma visão assim, do macro ao micro, né? Sim. Tudo é muito parecido, só vai diminuindo, né? Sim. Então os átomos parecem esse planeta girando em torno de uma estrela. É isso mesmo. E é isso. Exatamente e isso. o átomo, uma rodinha assim, Pois e recentemente foi descoberto o quê? Que o átomo é composto por outras partículas ainda menores. Né? Então, como não juntar essas informações, né? Não. E você imagina o corpo E é uma molécula basicamente de energia, o átomo, o núcleo, os prótons e neutros, né? ele é ínfimo perto da eletrosfera. Ou seja, nós somos energia. E você falou, Raquel, está provado mesmo, pacientes que têm, não estou falando, não confundir espiritualidade com religião, tem nada a ver. Não, tem nada a ver. Eles têm um caminhar na sua trajetória de vida, na sua trajetória de doença, mesmo que logre êxito, ou seja, fique curado, mesmo que não logre êxito, vá a óbito, mas ele tem a chamada morte digna, né? Totalmente diferente, sem sofrimento, não é tão simples assim, não. Não, e outra coisa, viu? E o médico tem medo de falar sobre isso. Doutora, quando a gente fala em somatização, né? Chega um paciente no hospital ou no seu consultório, e às vezes o médico detectou que ele somatizou tanto o estresse, os problemas que causou um câncer, que causou um problema no coração, né? Poxa, se houve isso para causar, pode haver também para tirar o problema, né? Você pode somatizar positivamente, você pode pensar positivo, agir com o cérebro, né? E retroagir aquela enfermidade. Exatamente. Então, isso vem de base, né? Vem de base, a gente pega, eu digo que eu trabalho com adolescente. Tá? Eu tenho um aluno de 16 anos, 17, eu também tenho um aluno de 50, tá? Então, assim, eu trabalho com toda essa variação etária e é claro que quando eles já chegam prontos, formados, né? Mas a gente pode mostrar, né? Eu não vou dizer modificar, não. Eu posso sensibilizar. É como, sabe aquele girassolzinho, não sei se você conhece um vídeo, que ele vai andando, de repente ele morre, ele explode. Quando ele explode, sai semente para todo lado. Lá para as tantas, depois de um tempo, brotou um pezinho ali, outro pezinho aqui. Essa é a nossa função. Fazer com que lançar essa semente para esses meninos e meninas e mesmo adultos e aguardar e ver onde eles vão brotar. Exatamente. Né? Não é um trabalho de formiguinha, é um trabalho pequeno, né? É um trabalho que não é visto, mas é um trabalho que é importante, porque lá na frente, quando eu vejo um médico jovem, um egresso, um aluno, tendo um perfil diferenciado no tratamento com o paciente, vale a pena. Vale a pena. Doutora, vale a pena a minha paixão pela educação. Com certeza. Doutora Messia, eu queria já de antemão parabenizar a senhora pelo trabalho que a senhora desenvolve aqui na medicina, né? No corpo docente aí com vários alunos que já passaram pelas suas mãos, né? Na medicina aqui da Bahia e do Brasil. E além de parabenizá-la, né? Deixar aqui o espaço para que a senhora utilize mais esse espaço, viu? A TVI é uma TV da comunidade, porque é uma TV local, né? Assistida no mundo inteiro. Graças a Deus. Da comunidade para o mundo. E Raquel pode falar isso, que tem um vídeo dela aí que já foi visto por milhões e milhões de pessoas, né? Doutor, então estamos aqui à disposição, né? E toda a discussão aqui em relação à nossa saúde pública, né? O trabalho que a faculdade que a senhora está fazendo na cidade é um trabalho importante, porque está contribuindo, né?
com as políticas públicas, postos de saúde sendo reformados, abrigou uma estação do SAMU ali para aquela região oeste, né? Sim, já é muito importante. Agora está fazendo a Casa da Saúde da Mulher. Então, parabéns a vocês. Eu até disse aqui na semana passada, né? Que a outra jornalista aqui que está aqui com a gente, que é Maria Antonieta, ela questionou se vai haver tempo hábil esse ano para sair essa Casa da Mulher. Aí eu falei, ó, sai porque é uma empresa privada que está na frente, é uma faculdade, é uma instituição, né? Se fosse depender do poder público, eu não sei. A nossa meta dentro de 8 meses. 8 meses, né? Porque é um prédio que é enorme. Vai ter que reformar, vai ter que... Tem muita coisa para fazer, mas e essa reforma fica a cargo do poder público, né? Ou não? Não. É vocês mesmos que vão fazer, é? Então o poder público só entrou com o local. Então sai. Então sai. Com certeza sai nos 8 meses aí. Obrigado, viu? Agora você fica aí com a gente, né? Fico, parabéns, viu, Messia? Vamos trazer a doutora Messia aqui, ou outra oportunidade, doutora, para a gente falar mais da sua vida pessoal, como profissional, viu? Como pessoa que a senhora é. É artista também, viu? Artista, né? Tem uma veia artística. É verdade, Mas parabéns pelo seu trabalho, pela formação, que você possa formar médicos humanos, empáticos, que tem um genuíno interesse pelo ser humano, pelo outro que está à sua frente, que olhe para o outro mesmo como uma pessoa igual a ele, né? De pensar assim, esse idoso que está chegando aqui poderia ser o meu avô, meu sobrinho, depois que meu pai teve um problema de saúde grave, meu sobrinho fala, toda vez que chega um idoso, eu olho e falo, poderia ser meu avô, e eu atendo ele com o maior amor do mundo. E eu falei, pois quando chegar uma idosa que seja sua avó, quando eu chegar uma mulher de 40 que seja sua tia, sabe, quando chegar da sua idade, que você fala, podia ser eu aqui, na realidade, aguardando para ser não importa atendido. que idade, né? Não importa a tecnologia, não importa a inovação, e nós temos uma veia forte de inovação e de tecnologia, o Grupo AFIA, né? O Grupo AFIA tem uma empresa de capital aberto que está em Nova York, agora com a inteligência artificial. Entretanto, a gente sabe que nada vai substituir o ser humano. O olho, humano, a escuta, nada disso vai substituir. Então é isso que eu digo que é importante. Utilizemos os recursos tecnológicos para melhores diagnósticos, para melhores terapias. Entretanto, não podemos deixar de ter esse tete-a-tete, esse olhar, esse tocar e esse ouvir. Isso é extremamente importante. É isso aí. Agora, infelizmente, eu vejo esse atendimento assim, né? Mais nos médicos mais idosos, aqueles que já estão cansados, né? Os mais jovens realmente têm essa preocupação. Às vezes demora até mais na entrevista com o paciente, né? Isso está mudando muito realmente. E esse trabalho, né, feito também por doutora Messia, e com certeza tem outros profissionais pelo Brasil, né, que pensam dessa forma. É muito importante. Doutora, muito obrigado, viu, por ter vindo aqui. Eu que agradeço, né, a você, a oportunidade de estar aqui, a Raquel, né? Pela insistência. Raquel, de forma alguma. Eu tive um acidente, né, como você sabe. Esse acidente fez com que eu ficasse até impossibilitada de estar em público, né? Que eu fiquei com o rosto um pouquinho desarrumado, né? Machucado. Mas assim, eu estou à inteira disposição de vir a semanal, se quiser. Que bom. Então, olha, já fica aí o convite, né? A gente vai marcar só o dia para a senhora participar do quadro aqui do programa Gente de Vitória. Sim. Para a gente destacar, porque ela é uma pessoa de Vitória, né? Com certeza. Então a gente precisa trazer ela aqui para falar da vida dela aí, né? Até para as pessoas conhecerem melhor quem é a doutora Messia, né? Com todo prazer. Talvez eu traga um teclado para tocar, quem sabe? Aí, que bom. Aí tem até um maestro ali, ó, Charles ali. Tem teclado aqui, viu? Pronto. Se a senhora quiser, não precisa nem trazer o seu. Não precisa nem trazer. Aqui tem teclado, viu? Uso dele. Raquel, foi um prazer enorme, sabe? Mas muito, muito mesmo. Eu estava ansiosa de estar aqui com você. Você é uma pessoa... a gente vai falar? Eu falei, a gente vai conversar. Eu faço assim, Raquel, qual é o assunto? Conversar. Raquel, você não vai me dizer o que eu vou... Mas eu tenho que ler alguma coisa. Conversar, fica sossegado. Então tá, conversar. Mas com uma pessoa tão preparada, né? Assunto não falta. É um prazer. Raquel é uma criatura, assim, extremamente querida, né? Eu conheci Raquel e fizemos já 2 entrevistas, Foi mesmo, um documentário da Unimed. E todas as vezes que ela me chama, eu estou sempre disponível. E vou estar disponível aqui também. Tá? Obrigado, doutora. Se me quiser semanal, eu estou aqui. Vamos criar o quadro aí, viu? Vamos criar o quadro aí. A patologista. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Muito obrigado e bom dia. A gente conversou com a doutora Messia, coordenadora, diretora aí do curso de Medicina da AFIA aqui em Itabuna, professora há muitos anos no curso de Medicina da UESC, né?
E foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Olha, vamos às cotações e já a gente vai falar aí com o Jefferson Santana, daqui a pouquinho. Vamos ao quadro logo das cotações. A arroba do cacau em Itabuna e Ilhéus está sendo comercializada a R$ 332,10. Já em Piauí, R$ 329,00. Camaquã, R$ 332,10. Eunápolis, R$ 332,10. A arroba do boi gordo, em Feira de Santana, R$ 230,00. Itapetinga, R$ 210,00. Teixeira de Freitas, R$ 210,00. Em Salvador, R$ 235,00. Eunápolis, R$ 220,00. Café arábica, saca de 60 quilos, tipo bebida dura, em Barreiras, R$ 990,00, hein? Subiu bastante essa semana. Já em Vitória da Conquista, R$ 950,00. Em Luiz Eduardo Magalhães, R$ 930,00. Café tipo Conilô, R$ 730,00 em Eunápolis, Itamaraju. E em Colatina, no Espírito Santo, R$ 770,00. Continua sendo a praça mais valorizada. Bom, gente, agora o assunto vai ser economia. Vamos falar de economia no Brasil, um país onde o brasileiro aprende a se virar desde cedo, porque o dinheiro é a mercadoria e o produto mais escasso na mão das pessoas, né? Jefferson Santos de Santana está aqui com a gente. Ele é brasileiro, tem 38 anos, ele é mestrando em ciências contábeis, especialista em administração financeira pela Faculdade de Ilhéus e bacharel em administração de empresas, né, e também em ciências contábeis. Bom, o currículo dele é longo aqui, né, extenso, mas a gente vai ao que interessa. Jefferson, bom dia, obrigado por você ter vindo aqui ao programa. Eu que agradeço. Bom dia, Barbosa, bom dia, Raquel. Bom dia. Obrigado pelo convite. Ok, Jefferson, então vamos começar falando aí, né, da nossa economia, você que é especialista aí na área, né? Com essa reforma tributária que vai haver aí uma transição nos próximos 10 anos, né? O que vai mudar no Brasil, na sua opinião, o que melhora, o que piora? Vamos começar pelo que piora. Infelizmente, provavelmente, nós vamos pagar mais imposto. O que melhora? Eu particularmente espero que o nosso sistema tributário se torne menos complexo. A gente gasta muito tempo para pagar imposto. A realidade é essa. A grande discussão, no meu ponto de vista, não deveria ser sobre a quantidade de imposto que a gente paga, porque a quantidade de imposto que o brasileiro paga reflete um anseio da população brasileira por serviços públicos de qualidade, e serviços públicos não são baratos. A gente olha para o modelo nórdico, de países nórdicos, e tem serviços públicos para todo mundo, e a gente gosta daquilo, e não é barato isso. Então a discussão, no meu modo de ver, é como a gente torna nosso sistema tributário menos complexo. Como é que as empresas gastam menos tempo para pagar seus impostos? Como é que a gente, em qual cenário será possível a gente não ter um batalhão? Porque hoje a realidade é essa: grandes empresas têm um batalhão de profissionais no departamento fiscal calculando e apurando imposto. Então a minha expectativa é que isso reduza nos próximos 10 anos. Mas eu estou muito pessimista principalmente com pessoa física, quanto ao montante de imposto que a gente vai pagar. Pois é, rapaz. Mas eu acho muita hipocrisia se falar em reforma tributária no Brasil, enquanto a máquina do governo tem uma boca gigante, né? Pronto. E você vê todo dia aumentando as despesas e empurrando para essa conta para o empresário pagar, né? Então, empresário, cidadão, todo mundo paga imposto. Até quem acha que não paga imposto. Não, todo mundo está pagando imposto. Até falando hoje está pagando imposto. Agora o problema quer dizer, houve até uma redução para aqueles microempresários, né, através do Simples, que foi criado em 2018, se não me engano, 2016, né? O Simples realmente melhorou a vida das empresas, as empresas médias e pequenas, né? Porque unificou ali alguns impostos e diminuiu um pouquinho a carga.
Então você tem até a impressão que está pagando menos imposto porque é um imposto único praticamente, não é isso? Isso, mas vamos botar o primeiro ponto. Empresário não paga imposto. Quem paga é o consumidor. Paga é o consumidor. Então, qualquer discussão que a gente tenha sobre a carga tributária no Brasil, volto a insistir, deveria ser partir da sociedade. E a sociedade a gente deveria entender não como toda a população, mas aquela parte da população que é capaz de se organizar e influenciar nas coisas do Estado. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o empresário deve lutar, sim, para tornar os impostos, colocar o imposto dentro do seu fluxo de caixa. Barbosa, Raquel, é terrível hoje. Imagine que se eu vender qualquer coisa e parcelar em 10 vezes, se eu não fizer antecipação, a primeira parcela não paga todos os impostos. Sim. É terrível. O que asfixia o fluxo de caixa do empresário, via de regra, é o fluxo que eu tenho que pagar imposto. Eu vendo a prazo, mas preciso pagar o imposto apurado na competência. Então, essa é a primeira discussão que a gente precisa ter. Não acredito que a gente vá avançar. Eu espero, sim, que com os avanços na educação que a gente está tendo no nosso país, num prazo relevante de algumas décadas, a gente possa ter essa discussão, porque a nossa democracia é muito recente. A gente tem uma democracia de 3, está indo para a 4ª década, e a gente ainda não entendeu o que é democracia. Quando a gente compara o nosso país, por exemplo, com democracias mais maduras, você vê que a gente não se entendeu ainda com isso de poder participar nas coisas do Estado, de poder opinar, de poder escolher quem vai ser seu representante e depois voltar e cobrar dele. Você entende? Então, no meu modo de ver, a questão tributária, a nossa questão tributária é uma discussão muito mais complexa. E o que dói hoje no empresário, que para mim o empresário deveria estar batendo panela, é justamente para não gastar entre 1.700 e 2.500 horas por ano para pagar imposto. Questão do Simples. O Simples, eu chamo ele de não tão simples. Ele não é simples. E quase sempre ele não é interessante. A gente criou uma ideia de que é interessante estar no Simples, mas uma avaliação mais metódica, mais apurada, 99% das empresas que estão no Simples poderia ter uma situação muito mais vantajosa se saísse do Simples. Em relação a que você fala, faturamento? A tudo. Como em todo lugar do mundo, toda economia capitalista, a gente tem incentivo para quem é grande. A realidade vai ser sempre essa. Quanto maior você for, menos imposto você vai pagar. Então, os pequenos sofrem. Hoje você pega empresas que faturam entre 150 mil, 150 mil por mês, tem uma carga tributária no Simples que se a gente colocasse no lucro real, pagaria menos. Em alguns casos até a metade. É verdade. Até a metade. Então falta muito esse tipo de educação. De informação. De entender. Que é certo? Complexo. É muito complexo. E falando em complexidade, explica para uma pessoa leiga, totalmente leiga, o que é esse efeito cascata e se puder dar um exemplo para quem está em casa nos assistindo, porque é isso, o cidadão, todo mundo precisa pensar nessa questão dos impostos, porque quem paga não é o empresário. O empresário ele precisa repassar isso para o consumidor. Apesar que muitos não conseguem se sustentar, muitas empresas fecham por conta da questão dos altos impostos. Mas, de fato, a conta final quem paga é sempre o consumidor final. Então, explica o que é essa questão do efeito cascata, se puder dar um exemplo de alguma coisa. Então, sim, vamos responder essa pergunta em pelo menos 3 pontos específicos. Primeiro, falando para quem é empresário ou falando para quem pretende empreender. O teste fundamental de viabilidade de qualquer negócio é a sua capacidade de pagar imposto. Se eu penso em ter um negócio e não consigo pagar os impostos, não tenho esse negócio. Se eu hoje tenho um negócio e não consigo pagar imposto, então meu negócio é ruim. Não tenho o que fazer. Primeiro ponto. Segundo, a gente tem que entender que no Brasil, infelizmente, a gente paga imposto sobre consumo e não sobre renda. O imposto pago sobre renda no Brasil, quando comparado a outros países, é muito baixo. A gente paga sobre consumo. E o que isso traz de grande tragédia para a gente? É que seu Francisco, que ganha um salário mínimo, ele paga mais imposto do que o mega empresário ou um mega multimilionário que tem uma renda muito alta. Por quê? Porque quando a gente pega o percentual de imposto sobre a renda, e seu Francisco é um salário mínimo só, é um percentual muito alto. Ele vai sempre consumir uma cesta básica de produtos.
a mesma cesta básica que alguém que tem uma renda muito alta vai pagar. Pense no arroz, por exemplo. O arroz que um assalariado come vai diferenciar muito pouco daquele que uma pessoa que ganha 100, 150, 200 salários mínimos come. Mas a tributação é a mesma. Veja a brutalidade disso. E falando especificamente sobre o imposto em cascata, o que acontece no Brasil? É uma jabuticaba, né? Jabuticaba só existe no Brasil, então a gente tem coisa que só vai existir por aqui. A gente paga imposto desde o produtor rural até a prateleira. Então, se a gente for pensar no arroz, que foi o exemplo que eu senti... imposto sobre o imposto, né? Imposto sobre então, imposto. O produtor rural, claro, pagou uma alíquota ali bem amigável. O agro tem as peculiaridades, suas jabuticabas, mas a gente já tem imposto, depois vai para quem faz o beneficialmente do arroz, já tem outro imposto, depois vai para o distribuidor, via de regra tem o distribuidor e tem o varejista. São os intermediários que também pagam. E aí esse e produto um vai repassando para o outro, exato, que depois chega no consumidor. Ele segue, né? Ele está ali com o preço de R$1, R$1,50, R$2, aí ele vai sendo acrescido com o imposto, e o próximo imposto ele é tributado em cima desse valor que já está Raquel, e para você ter uma ideia, só para ter uma ideia, né? Vou dar um exemplo aqui. Ele falou do arroz, mas eu vou dar um exemplo prático que está aqui pertinho da gente. O leite, né? O leite, o produtor está sempre insatisfeito, porque ele ganha menos. Ele é o que ganha menos na cadeia é o produtor. Então, um litro de leite para o produtor custa menos de R$1. Mas quando chega na prateleira do supermercado, para você levar para sua casa, é R$7, R$8, né? Depende da marca. Depende da marca, do tipo de embalagem, né? É terrível. Exatamente. O leite, o cacau. O cacau é extraordinário. Se a gente for pensar na cadeia do cacau, a cada $1 que o produtor de cacau da nossa região recebe, quem produz chocolate está recebendo 20. É absurdo isso. Então, todo mundo na cadeia está ganhando, menos o produtor. E, menos quem em teoria, produz. Seria o mais importante. Então, eu acho fantástico o modelo americano, em que as pessoas elas compram um produto e pagam o imposto separadamente, porque elas sabem exatamente quanto elas estão pagando. Isso dá uma consciência, sabe? Não é que no final sai tudo o mesmo valor. Mas sai mais barato, porque, pra você ter uma ideia, um carro no Brasil, metade do valor do carro é imposto. Então, um carro de R$300 mil, a gente está pagando 150 mil de imposto. E a gasolina? Qual o percentual de imposto da gasolina? Altíssimo. Ou seja, os postos, alguns postos até fizeram isso, mas assim, todos os postos deveriam colocar o valor aqui, você está pagando. Não, e é obrigado, né? Teve uma portaria aí do governo passado que obrigava a botar ali, mas ninguém bota. Ninguém coloca, infelizmente. E o ICMS é o fator mais encarecedor do combustível nos estados, né? Nos Estados Unidos, você vai comprar uma caneta lá, $1. Você não pode ter só $1, porque você vai pagar $1 mais o imposto. Mas você sabe quanto custou a caneta. Mas está lá escrito na caneta lá, $1. E o imposto é X. E o imposto é X. Ou seja, você está consciente de exatamente quanto você está pagando de imposto. Exatamente. E paga separado. O carro, por exemplo, você compra o carro na concessionária e recebe o boleto para pagar o imposto. Exato. Você tem que pagar o imposto referente ao carro. E não é 50%. Lá não é 50%. Não é. De forma alguma. É interessante. A gente está chegando a um ponto da discussão que fica bem interessante. E o mais interessante é a gente voltar e entender a formação do Estado brasileiro e entender a formação do Estado americano. A gente deu o exemplo aqui agora dos Estados Unidos. Quando a gente vai olhar como é formado os Estados Unidos, note que no nascedouro, na origem, na gênese, já é uma economia que é uma democracia. Já tinha muito forte isso da participação de cada Estado na federação. Tá certo? E esse fato, ele produziu incentivos que hoje refletem um sistema de tributação americano. Mas a cultura, meu amigo, lá vem dos ingleses, né? Aqui vem dos portugueses e não da essência portuguesa, mas de ladrões de Portugal, que eram templários, que saíam roubando ouro dos outros, né? Que vieram e descobriram o Brasil. Aquela cruz de Malta, que tem até no time do Vasco da Gama, né? Que eles usam. Sim. Aí, o nome Vasco da Gama era um dos templários. Era um cavaleiro, aquele era o símbolo dos cavaleiros templários.
que defendiam a cruzada, né, cristã contra os muçulmanos. Então eles saíam pegando ouro, roubando ouro. Roubaram muito daqui do Brasil, né? Então olha a cultura. De onde vem a nossa cultura? Né? Então a gente já começou com roubo. O Brasil já começou sendo roubado, né? E a cultura virou essa do roubo, do se dar bem, levar vantagem, né? Então a gente fica muito aquém de uma cultura americana que vieram dos ingleses, que tinham uma outra formação, né? Mas assim, eu particularmente eu sou muito esperançoso, tanto na nossa região quanto no nosso país. E você me pergunta, Jefferson, o que te deixa tão esperançoso? A gente tem percebido um movimento muito grande de principalmente empresários que estão começando, estão empreendendo, estão indo independente do governo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque o brasileiro ele não é um liberal. Mas quando a gente começa a separar negócios do Estado, já fica uma coisa mais interessante. Mas o Estado, meu amigo, não deixa você separar, porque ele é o maior sócio. O Brasil vive um regime socialista quando o assunto é governo e empresário. Toda empresa no Brasil, 50% já nasce tendo um sócio, que é o governo, né? Então você trabalha para o governo, você trabalha para sustentar os gastos, as falcatruas, as corrupções no Brasil. Infelizmente, né? Então, é um socialismo forçado. Até o imposto sobre a folha de pagamento, se ele fosse reduzido, imagina quantos empregos poderiam ser gerados se a carga tributária fosse um pouco reduzida. Com certeza. E o Estado, ele não economiza, ele não enxuga. Falo mesmo da máquina pública. Você quer ver uma coisa? Administrativa, quantidade de assessores. Você sabia que tem funcionário público que ganha mais do que o presidente da República, ganha 150 mil reais. Tem promotor de justiça no Brasil ganhando 150 mil reais e está dizendo que isso é pouco. Outro dia teve uma mulher aí acho que foi no Mato Grosso, uma promotora que esculhambou, falou que o dinheiro que ela ganhava mal dava para pagar o sapato de marca dela. Não teve um aqui no Brasil? Foi essa, no Mato Grosso. Não teve no Brasil não, perdão, um aqui na Bahia que também falou que estava ganhando foi na Bahia aquela? Foi horrível a fala dela. Ela disse que não dava para comprar um sapato. Gente, 150 mil reais para um brasileiro comum seria ganhar um prêmio na loteria todo mês, receber 150 mil reais. Mas eu volto a defender o meu ponto de vista. Sim. Eu acredito sim que é um processo educacional, ele vai ser lento, vai ser doloroso, mas a gente vai alcançar, eu tenho esperança. Mas no Brasil ninguém quer passar por doloroso, né? Ninguém quer esse regime para melhorar, ninguém quer cortar na própria carne. Ninguém corta na própria carne. Por exemplo, um deputado federal custa para o Brasil quase 500 mil reais por mês, cada deputado. Isso, com assessores e todos esses custos aí que estão embutidos. Não é só o salário. Então como é que eles vão cortar na carne? Como é que eles vão querer cortar os próprios benefícios? Volta para o início da nossa fala. Vê que interessante, que importante é que a sociedade, ou seja, o conjunto de pessoas que conseguem influenciar nas coisas do Estado, ele exerce o seu papel. O que a gente está falando hoje é que a gente tem um Leviatã que faz o que quer com a gente e a gente não responde. E quase todo o tempo a gente está pensando que o Estado, note bem, é interessante a gente pensar, é o Estado ou o governo. São coisas distintas. A gente está pensando que o governo e o Estado é mais forte que a gente. Sim. Não é. Mas eu vou a maioria do povo brasileiro é subserviente, né? Ele acha que o governo é o chefe deles, é o patrão. É o contrário. É o contrário. Nós somos os patrões. Nós pagamos para ele estar lá, né? Você vê na questão da formação, por exemplo. A gente tem formação também, tenho formação em contabilidade. Quando você analisa como foi formado a contabilidade, como se desenvolveu a contabilidade nos Estados Unidos e no Brasil, os Estados Unidos é a associação dos profissionais que começam a discutir o que deveria ser a prática contábil. No Brasil foi o Estado. E aí a gente tem o que hoje? O profissional contador, que é, na verdade, um funcionário público não remunerado. Não remunerado. E você tem uma atividade tão nobre quanto a contabilidade relegada a uma segunda, terceira... imposto o dia todo. Não é? Então o contador hoje, ele é... E é pressionado pelo governo o tempo todo, né? Ele é pouco reconhecido, ele é pouco valorizado. O trabalho dele não é 5% do que poderia ser por conta de uma formação ruim lá atrás. E diante dessa complexidade do sistema tributário, qualquer erro que ele cometer, ele ainda é crucificado. Ele pode ser preso, inclusive. E as mudanças que ocorrem frequentemente. Então, é um profissional que precisa estar constantemente se atualizando, estudando e
E é isso, é muito complexo. Não, ele tem que estudar o tempo todo, porque no Brasil muda tudo toda hora, de acordo com a vontade do governo, né? O governo vai aumentando a boca para engolir mais dinheiro e o contador tem que ir se virando para... Para você ter uma ideia, a gente não consegue hoje estar no Brasil, e se alguém tá mentindo, a gente não consegue ter um especialista em ICMS. Não existe como uma pessoa com são juízo dominar toda a legislação de ICMS. Isso eu estou falando de ICMS, que em teoria a gente teria um para cada estado. Se eu for falar de ISS, que é um para cada cidade, aí não tem nenhum especialista mesmo. A gente está no escuro. Certo? A gente tem cidades brasileiras hoje que o código tributário está na parede ainda. Impresso em algum lugar, está na parede lá da prefeitura da Câmara, o código tributário do município. Então são grandes desafios que a gente tem. Mais alguma pergunta? Sim, podemos falar um pouquinho de finanças pessoais, tá ali, ó. Negócios e finanças pessoais. Bom, eu percebo que os investimentos hoje, eles estão muito acessíveis e muitas pessoas que têm uma renda considerada baixa, pessoas que ganham 1 salário, 2 salários, 3 salários, se fosse chefe de família não dá, né? Mas o jovem que está entrando no mercado de trabalho, ele pega o seu salário, por menor que seja, ele já começa a pensar em investimentos. Muito, às vezes, até por uma falta de fé mesmo na previdência. Porque a gente se preocupa, e quando eu não puder mais trabalhar? Eu sou profissional liberal, Jefferson. E é isso, eu posso ter um acidente, eu posso ter alguma coisa. Eu fiquei pensando assim, eu pagando meu INSS de forma avulsa, quando que eu vou me aposentar? Quanto eu vou me aposentar? Eu vou ter retorno de tudo que eu paguei? Eu passei por uma fase também de fazer essas perguntas todas e esses cálculos todos. E muita gente, graças a Deus, já está refletindo sobre isso aos 20 e poucos anos. Então eu percebo uma quantidade enorme de jovens que já começaram a comprar suas primeiras ações, seus primeiros fundos imobiliários. Mas tudo isso, viu, que me permita, desculpe de interromper, tudo isso me parece até uma grande pirâmide. Uma grande pirâmide? Porque quem sustenta quem está aposentado é quem está na ativa trabalhando. Sim, a recolhendo. Não se sustenta, essa pirâmide não se sustenta. Não, mas eu vou chegar no privado também, né? Ela não vai se sustentar porque ela está invertendo. Hoje tem menos jovens trabalhando no mercado e menos gente querendo trabalhar com carteira assinada, né? Já começa por aí. O outro aspecto no privado, se um banco desse também quebra todo mundo junto, e as pessoas que depositaram ali seus recursos não vão ter garantia de governo, né? Então, não tem. Por mais que tenha Banco Central e tudo mais, a gente sabe que não tem, e nós já vimos aqui no Brasil bancos grandes fecharem, bancos que tinham uma história de 20, 30 anos, e muita gente perder suas economias, né? Mas a pessoa que compra uma ação de uma empresa, compra uma ação da Gerdau, da Unipar, a pessoa, ela está investindo, se a gente parar para pensar, ela está investindo na economia do país, numa empresa. Numa empresa. Ela não é uma pessoa que ela está sugando, ela está fazendo um investimento em algo que vai gerar produtividade, que vai gerar emprego, que vai ajudar no PIB do país. Então, e que vai obter lucro também se aquela empresa estiver em alta, né? Porque durante muito tempo, a forma como o brasileiro ele tinha para guardar suas economias era a poupança. E na poupança você perde dinheiro. Por quê? O que você investe na poupança hoje e que daria para comprar hoje, daqui a um ano você não consegue comprar com os rendimentos da poupança. Então você perde dinheiro quando você deixa. A poupança hoje é ínfima, né? Menos de 1%, né, ao mês. Muito menos. Zero alguma coisa. E você sabe que esse ano agora que passou foi o ano que mais teve debandada da poupança, né? Poupança. O povo saiu todo da poupança, tirou muito dinheiro. A gente está tendo um processo de democratização muito grande dos investimentos no Brasil. Eu queria que você falasse sobre esses pequenos investidores. O que já acontece em outras economias mais maduras está chegando para a gente. E por que está chegando para a gente? O último governo conseguiu chegar a um juros básico da economia, uma taxa Selic abaixo dos 5%. Tá certo? Isso é excelente, porque toda vez que o governo consegue baixar os juros, a gente não tem incentivo para financiar o governo. Exato. Então você precisa ir para algum lugar para guardar seu dinheiro em outro lugar. Movimenta a economia. O governo é um grande vilão em todos os sentidos, e é um vilão também em tirar dinheiro que estaria disponível para as empresas.
tá certo? Então isso está acontecendo, a gente tem mais acesso à educação financeira, algumas questionáveis, mas no geral são muito boas, e o brasileiro está se sofisticando. Então você já vê mais gente falando em criptomoedas, em ações, em ETFs, em fundos imobiliários. Agora precisa ter muito cuidado, porque teve muito golpe também com isso aí, né? Claro. E aí investir em instituições sérias, né? Isso, eu sempre brinco assim, que qual é o produto financeiro mais indicado para mim? É aquele que eu conheço. Jefferson, só conheço poupança. Vai deixar seu dinheiro na poupança, mas eu vou perder dinheiro. Então, o preço da sua ignorância é perder dinheiro. Então, invista Procura naquilo. Conhecer outro, né? Invista naquilo estudar, que você... Isso. E orientação. O básico. Ó, regras de acumulação de capital. Você precisa entender 3 variáveis para acumular capital. Quais são essas variáveis? Tempo, a taxa e o volume dos seus aportes. Quanto você consegue guardar por mês. Para a gente que não tem um volume de aporte muito alto, a gente precisa de quê? De uma taxa o tempo. A gente não tem uma taxa também muito alta. Por quê? No Brasil, quem investe mais consegue mais rentabilidade. No nosso caso é paciência. A gente precisa de tempo. E a magia dos juros compostos. Exatamente. Né? Porque as pessoas não têm ideia do poder dos juros compostos. Os juros compostos, ele vai premiar a paciente. Para você ter ideia, se a gente for fazer um plano agora para acumular R$1 milhão em 20 anos, é provável que até o ano 17 a gente tenha chegado em R$200 mil. A partir do ano 17 e 18, a velocidade de crescimento é muito elevada. Certo? São os fatores, né? Exatamente. Então, básico do básico, sempre conhecimento, o melhor investimento de todos. Eu quero fazer, Jefferson, um plano de aposentadoria para os próximos 30 anos, porque eu não confio no INSS. A nossa geração está certa. O INSS é um esquema que parece muito com uma pirâmide, um esquema Ponzi. Ele vai quebrar em algum momento. Então, se você não fizer seu plano de aposentadoria agora, você corre o risco de, no futuro, estar desassistido pelo INSS. Jefferson, de onde eu parto? Parto de que conhecer os produtos financeiros, certo? E o mais Começa de pouquinho, né? De pouquinho. Começa com R$100. Eu diria menos. A gente consegue comprar um fundo com R$10. Isso, comprar títulos do governo. É interessante a gente ter a diversificação das nossas carteiras de investimento, embora a diversificação leve a pobreza, né? Porque o que acontece? Quanto mais diversificados são os meus investimentos, menor risco que eu tenho na minha carteira, mas também menor risco, menor ganho. O ganho sempre é proporcional ao risco. Quem mais se arrisca, mais ganha. Quem menos se arrisca, menos ganha. É verdade. Então, na base, para quem está começando, Jefferson, o que eu indico? Eu indico que você analise seus hábitos. Gastar finanças pessoais não tem nada a ver com matemática financeira, com matemática. Tem a ver com psicologia, é hábito. Geralmente as pessoas gastam mais do que ganham não porque sabe que ganha 1.000 e está gastando 1.500. São hábitos ruins que estão me levando a gastar. Então, revisa todos os seus hábitos. Depois dessa revisão dos seus hábitos, faz um orçamento, estabelece uma quantidade mínima, R$30 seria. Todo mês. Porque o tempo vai te beneficiar. Imagine alguém guardando R$30 por mês durante 25, 30 anos. É verdade. Tá certo? Então, esse é o ponto principal. Jefferson, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa e volte outras vezes aqui, né? A gente ajudar a população aí, né? Dando dicas. Botar a população para estudar e todo mundo virar um pequeno investidor, um pequeno gerador de riqueza, né? Inclusive, a gente vai ter um quadro aqui em breve que chama Educação Financeira. E eu gostaria de contar com você para participar desse quadro sempre aí, dando essas dicas importantes. Não, a gente vai ficar muito feliz. Principalmente porque a educação financeira não é só para quem quer acumular patrimônio para aposentadoria, para realizar um sonho. Mas é para um empreendedor. Isso. A gente precisa entender que existe o empresário e o empreendedor. O empreendedor é quem consegue pensar uma ideia e executar. O empresário é quem ganha dinheiro com essa ideia. Isso é a diferença. Raquel, continue com a gente, né? Mas eu vou fazer uma entrevista já aqui com um casal de professores de ginástica, né? Sim. E depois você volta com a gente, tá bom? Ok. Obrigado, Jefferson. Bom, vamos agora ver como é que foi o jogo de ontem, né? Do Itabuna Esporte Clube no Campeonato Baiano. Jogou ontem contra o Jacobina, né? E acabou empatando em 1-1, né? O jogo foi lá em Jacobina. Saiu o gol do Itabuna aos 48, né? Aliás, aos 40 do primeiro tempo, né? Itabuna 1, Jacobina 0.
e depois o Jacobina empatou nessa jogada aí. O Itabuna Esporte Clube, né, que depois da derrota em casa, jogando no estádio Mário Pessoa em Ilhéus, conseguiu esse empate aí que foi muito importante fora de casa, né, nessa caminhada aí do Campeonato Baiano, que é um campeonato tiro curto, né, é um campeonato que só tem jogo de ida, não tem o jogo de volta, e o time precisa somar o maior número de pontos para permanecer na Série A do Campeonato Baiano. É um campeonato muito difícil realmente, e a gente espera que o Itabuna consiga se sair bem nas próximas rodadas, né? O empate Jacobina foi na noite de ontem no Estádio Municipal José Rocha. Não foi um bom resultado, né? Para o Itabuna deveria ser a vitória, mas dos males o menor, né? O Dragão do Sul está na 7ª colocação e com apenas um ponto positivo no Campeonato Baiano de Futebol deste ano. Após a disputa das 2 primeiras partidas desse campeonato, né? Que começou domingo. Na noite do dia 23, próximo, né, vai ser o jogo no Mário Pessoa. E o Itabuna vai enfrentar o Bahia de Feira de Santana. Bahia de Feira que goleou o Jacobina no primeiro jogo. Então você é o convidado especial do Itabuna, você torcedor, para ir apoiar no dia 23 à noite em Ilhéus, o Itabuna no seu 3º jogo do Campeonato Baiano de Futebol, tá bom? Vamos torcer para o Itabuna, vamos pelo menos torcer para que o Itabuna esse ano se mantenha na Série A. Porque o Itabuna tem outras competições além do Campeonato Baiano, né? Tem um jogo pela Copa do Brasil, e não sei se a gente vai conseguir passar com esse time que está aí, né? Porque está demonstrando ser um time mais fraco esse ano. Mas pelo menos vai jogar com uma grande equipe aí do futebol brasileiro, né? E vai jogar também a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Então nós teremos muitos jogos. Se o Itabuna se manter na Série A, ano que vem vamos ter jogos aqui no estádio Luiziana Filho, né? Pelo menos isso. Então a torcida precisa apoiar, precisa incentivar, comparecendo aí aos jogos do Itabuna, tá certo? Eu acho que a sua presença vai até ajudar a melhorar os resultados do Itabuna, viu? Vamos lá, vamos apoiar aí. Bom, agora já que ele está falando de esporte, né? Falamos aí do Itabuna Esporte Clube. Vamos falar aqui de atividade física, né? Com os nossos amigos que estão aqui, os professores, né? O Manuel do Carmo e a Alana, né? Já estiveram aqui outro dia, já bateram um papo com a gente. Prazer ter vocês de volta aqui no programa. E vamos falar um pouco, né, da saúde física, que é muito importante, aliada à saúde mental, né? Estamos aí no mês de janeiro branco, falando da saúde mental. Ontem falávamos aqui sobre isso. E hoje vamos falar da saúde do corpo, gente. Nada melhor do que prevenir. Quando você faz uma atividade física, você está prevenindo o seu corpo, né, de ter futuras doenças, lesões, né, problemas aí de sedentarismo, veias entupidas, né, o colesterol alto. Então a atividade física é muito importante para o corpo. Bom dia, obrigado por ter vindo aqui, Manuel. Vai começar por ela? Com certeza. Diana, né? Tudo bom, Diana? Tudo bem, bom dia a todos, Bom a dia. todas e todas. É isso aí. Alana Diala, né? Diala. Eu falei Diana, perdão. Alana Diala. Alana, hoje como é que tá, né? As pessoas, o povo está procurando as academias espontaneamente. Vocês trabalham também muito com halterofilismo, né? Com Fisiculturismo. Fisiculturismo, aliás, né? Fisiculturismo. Como é que tá isso, a procura hoje? As pessoas realmente querem fazer o fisiculturismo sadio, né? Porque a gente já citou até na outra entrevista aqui um testemunho do Manuel, né? Que as pessoas às vezes usam muito produtos químicos, né? Esteroides anabolizantes para desenvolver os músculos mais rápido e acabam adquirindo graves lesões, né? E até perdendo a vida. Como é que está hoje? As pessoas estão querendo realmente fazer de forma orgânica, natural? Veja bem, hoje com essa saúde mental, né, essa preocupação com a saúde mental, hoje as pessoas estão mais conscientes, elas estão sabendo que ela não é apenas um corpo, né? Uma alma, um espírito, e é aquele velho ditado, mente sã, corpo sã. Então há uma grande procura, sim, as pessoas já estão bastante conscientes em relação à necessidade, né, da atividade física, tanto para a mente como para o corpo. E tem duas vertentes, né? As pessoas que realmente buscam a academia pela saúde e outras simplesmente só
pela estética, né? É. E é bom ressaltar que quando você procura uma academia, o seu objetivo principal sempre deve ser a sua saúde, né? Porque a estética vai ser uma consequência. Uma consequência, Isso. Exatamente. Agora, para aquelas pessoas sedentárias, né? Tem até um gordinho aqui na minha frente que já procurou a academia. O que é que tem que fazer? Já entra lá e já vai malhando logo com a orientação de vocês? Ou tem que começar devagar? Como é que acontece isso? Olha, a gente orienta que a pessoa sedentária, primeiro ela procure fazer uns exames médicos, né? Para saber como é que tá o organismo. Tem pessoas que têm patologias que nem imaginam ter, né? Então é bom ela fazer essa gama de exames que é necessário para ela já ir para a academia. Se ela tiver alguma patologia, que é muito importante você estar sinalizando para o professor, até para ele, na hora dele montar o seu programa de musculação. E eles sempre vão começar, geralmente, com um programa de condicionamento físico, né? Onde você vai condicionar o seu corpo. É como se fosse uma fisioterapia, né? E, na verdade, é uma fisioterapia, porque você vai ter que começar, né? Adequando, você vai começar, se a pessoa, além de ser sedentário, tem alguma limitação, então você vai começando adequando os exercícios, né? As limitações dele. Então é um processo lento, né? Um processo lento e contínuo. Manuel, ultimamente nós temos visto aí, né, um número muito grande de pessoas que são acometidas por doenças cardíacas, né? Muitos se recuperam, né, de miocardia, arritmia, outras coisas. Vocês têm um programa especial assim de recuperação dessas pessoas que procuram academia, de reabilitação? Bom dia aí aos telespectadores, né? Bom dia a todos. E o nosso lema do nosso ambiente é: coloque sua saúde em primeiro lugar, certo? Para melhorar a saúde física, mental e até também espiritual, precisa de cuidados, né? Você precisa buscar, de fato, essa melhoria. Você entra numa academia, qual é a nossa orientação? Está acima do peso ou está abaixo? Procura um bom nutricionista. Por que você está começando? O que é que você está querendo? Porque muitas pessoas chegam na academia que está com problema psicológico, né? Está com a autoimagem quebrada. Ela ouviu uma palavra negativa. E às vezes ela precisa tratar a sua mente. É a mesma coisa da pessoa que tem compulsão alimentar, né? Então assim, a gente vai direcionando essas pessoas para cada área. Não dá para cuidar disso sozinho. Você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Então a gente vai aconselhando. Nosso papel é aconselhar o indivíduo como ele melhorar o seu bem-estar físico e mental e até mesmo espiritual. Como é que vocês veem a chegada hoje dessas mega academias, né, que estão pelo Brasil inteiro, mas não está muito preocupado ali em individualizar a vida de cada aluno, né? O pessoal entra lá, paga, bota o cartão de crédito lá e vai malhar, né? Eles não estão nem aí. Claro, vai seguir ali os cardápios, mas sem aquela preocupação individual, né? Parece que é uma coisa assim de manada. Não, todo mundo tem que ir lá e malhar. Isso, de certa forma, beneficia vocês que já estão no mercado aqui há algum tempo? Você vê dessa forma, não? Eu acho que existe lugar para todos nós, né? Até mesmo porque as grandes redes também têm um papel importante, que é estimular mais a população a malhar. Se a gente for pegar isso em questão de percentual, eu creio que as pessoas que malham hoje em relação à nossa população não é 15%. Né? A gente tenta mostrar para as pessoas um direcionamento. E elas mesmas vão buscando o que elas querem e o que é melhor para elas, né? Então, acho que as pequenas academias ela têm muito a oferecer em questão de atendimento direcionado, personalizado. E as grandes redes também têm coisas boas a oferecer para a nossa cidade, o crescimento da nossa cidade. Então, acho que somando tudo, só quem ganha é Itabuna. Com as grandes redes de academia, com as grandes redes que estão chegando no mercado. E vai ter sempre um lugarzinho pra gente, né? Porque a gente já tem uma história dentro da cidade em relação ao fitness, em relação à qualidade de vida, à saúde, o bem-estar físico, mental e emocional. E você chega numa rede, é aquilo que você falou, né? Nós temos ali a oferecer o quê? O aconchego, o carinho, o afago, o abraço e o direcionamento, que isso é muito importante, né?
E até mesmo porque os jovens hoje estão malhando mais cedo. Não é mais como a minha época que comecei e estava lá. Não, hoje os jovens precisam de academias. Então as pessoas precisam abrir os olhos para a atividade física de academia. Não existe uma atividade mais segura do que você praticar uma musculação, porque você pratica isso dentro de uma máquina. Essa máquina vai guiar o seu movimento. Agora você precisa de bons profissionais capacitados e pessoas que amem pessoas para direcionar essas pessoas. Eu amo o que eu faço, mas se você amar o que você faz e não amar pessoas, vai dar no mesmo. Bom, tem muita gente também que malha aí por conta própria, na rua, né, de qualquer jeito, sem orientação de um profissional. Qual o recado que vocês dariam para essas pessoas? Então, isso é perigoso, né? É muito perigoso. Você falou aí a questão porque tem pessoas com patologias, né? Cardiopatas, diabéticos, hipertensos. Então, essas pessoas, elas precisam de um acompanhamento, né? Específico, direcionado. Porque quando a pessoa busca uma academia, ela busca a saúde. É uma pessoa que está no nível de consciência, né? E se ela buscar a saúde, chega numa academia que ela não tem esse atendimento. Então, ela pode sair pior do que entrou. É verdade. Né? Então, imagine, dentro de uma academia, né? Então, a responsabilidade dos profissionais, né? Do atendimento que você falou, que precisa ter esse atendimento, né? Do professor com o aluno, de ver os seus objetivos, de ver suas limitações. Exato. É muito importante. E dentro de uma academia, imagine quando o indivíduo está fazendo isso na rua por conta própria. Né, andando, fazendo caminhada, correndo. Então, assim, é o terreno que é acidentado, você pode se lesionar, né? Aí você não sabe, você vai correr ou vai andar, como? E que velocidade, né? Então, tudo isso influencia. Com a frequência cardíaca. Com a frequência cardíaca, que influencia demais. Então, às vezes, você está buscando a sua saúde, mas, na verdade, você está se prejudicando, né? É verdade. Por falta de uma orientação. E essas novas modas que surgem muito aí, né? Tem agora o CrossFit, tem outras coisas, né? Tem outros nomes aí. Tem um nome... parece até lambada, eu esqueci o nome. Zumba, né? Essas coisas têm tido vida longa ou já estão acabando? Como é que está funcionando isso? Veja bem, são atividades diferentes, né? O CrossFit e o Zumba. O Zumba é uma atividade aeróbica muito boa, que eu acredito que não vai acabar, né? Porque dança... todo mundo gosta de dançar, né? Verdade. E tem uma fala muito interessante, que quem dança é mais feliz. Então, o Zumba é uma modalidade, né, de atividade física voltada para dança, então é aeróbico, acredito que não vai acabar. Certo. E sempre vai ter os adeptos, né, de qualquer esporte, mesmo que às vezes você saia lesionado, né? Então, assim, é só ter cuidado, né? É ser bem direcionado, né? Porque, na verdade, todo esporte, uma atividade, você pode estar sujeito a uma lesão se você não for bem orientado, né? No caso da musculação, eu acho muito seguro. Por quê? Porque você vai estar dentro de uma máquina, que você vai estar obrigado a seguir aquela postura correta. Então, assim, você tem... né, você não vai se lesionar, não é? E tendo um bom... orientação também, né? Os exercícios soltos é o que são mais propícios a lesões. Mas geralmente você estando numa máquina desenvolvendo uma atividade física, um exercício, né, muscular, dificilmente você se lesiona. Manuel, para a gente finalizar, qual a dica que você dá aí nesse calor extremo, né, que nós estamos vivendo aí, né? Temperaturas altíssimas aqui na região, né? Chegando aí a 34 graus. Qual o melhor horário para a pessoa que não está numa academia? O que é que ela deve fazer para se proteger do calor? Porque tudo isso pode levar a uma fadiga, um problema, né, até cardíaco também. Então, qual a dica que vocês dão aí? Primeiramente, a gente precisa aprender a investir na saúde, né? A saúde não é só você ir a uma academia, praticar musculação, levantar pesos, ou sair correndo, ou sair pulando. A dica que eu deixo é que as pessoas aprendam a cuidar da saúde. A saúde começa por dentro. Nós somos o que comemos, não só o que malhamos. Até mesmo para aparecer o reflexo externo, ele parte de dentro para fora. Entendeu? Então alimente-se bem, aprenda a se alimentar, faça atividades, a fazer atividade no ar livre, à tarde ou de manhã cedo, certo? Se numa academia você pode ir a qualquer horário. Veja a qualidade do ambiente que você está, o que você está
que a água é importante a gente salientar a água. Qual a qualidade da água que você toma em um ambiente que você está? Entendeu? O ambiente é higiênico, ele te oferece de fato algo para a tua saúde ou apenas para atividade física. Então, aprenda a investir na saúde, né? Quem malha é mais feliz. Quem pratica musculação é mais feliz. Ok. Manuel, você está com uma pessoa aí, né, que você quer mostrar pra gente, é fisiculturismo, é? Aí já é um pouco de alta performance, né? Alta performance. Alta performance. Pode vir aqui, como é o nome dele? É o Vitor Leandro, campeão baiano aí. Vitor Leandro. Fica aqui, Vitor, por favor. Nosso fisiculturista campeão. Tudo bom, Vitor? Bom dia. Bom dia. Pega esse microfone aí, fala aí pra gente. Tudo bom? Pode olhar para aquela câmera ali. Chega mais para lá? Pronto. E aí, Vitor, você é campeão baiano? Sou campeão baiano. Fui campeão em primeiro lugar em 2 categorias, 75 quilos e 80 quilos. Como é que você começou nisso? Quem foi que te estimulou a fazer fisiculturismo? Primeiramente, eu gosto de musculação. Eu vim cuidando da minha saúde e, entretanto, a gente vai se aprimorando, né? Cada vez mais. Ingressei na academia, na Hebreus, e acabei tendo um condicionamento melhor, um acompanhamento. E aí tudo fluiu. Né, rapaz? Como é que é essa coisa de, né, fazer músculo? Eu até perguntei aqui a ele agora, porque tem gente que gosta de tomar aquelas bombas, né, chamadas esteroide, né, tudo. Você sempre prezou pro lado natural, né? Eu prezei sempre pelo lado natural, que é a saúde. E a prioridade está sendo essa. E até porque para disputar eventos como esse, né, o pessoal sabe, né, a diferença, né? Com certeza. Tem vamos dizer assim, o alto nível e o alto nível natural de rendimento. Bacana, né? Ok, mostra um pouco pra gente aí do bíceps, né? Bíceps. Deixa eu só salientar aqui uma coisa. Pode ficar à vontade. Quando se trata de alta performance, aí você já sabe que você vai precisar de substâncias. Pode tirar a camisa se quiser para mostrar, né? Isso. Então, qual o direcionamento que o profissional que trabalha com esse tipo, né, de atleta direcionar para o médico? Entendeu? Porque ele vai estar sendo observado, né, analisado, fazendo constantes exames, porque quando o atleta passa para esse nível de competição a nível estadual, né, e nacional, então você precisa ter o uso dessas substâncias. Não tem como não ter, né? A não ser que você participe de um campeonato que seja natural. Mas se o seu objetivo é vencer, então não tem como você competir. Entendeu? Entendi. Agora sim, você precisa ter um suporte, né? Nutricionista, médico, tudo direcionado ali para ver como é que tá a sua saúde. Agora a gente vê mulheres também, né, com o corpo bem esculpido assim, né, detalhado, músculo por músculo, né? Isso vira também uma meio que obsessão, né? As pessoas querem cada vez mais, né? Construir músculo é como você adquirir cada dia mais conhecimento. Não vai se construir músculo sem conhecimento, é necessário conhecer. Às vezes a gente pensa que um atleta ele tem que fazer loucuras e não precisa. Às vezes as pessoas acham que malhar 3, 4, 5 horas por dia é benéfico e não é benéfico. Um atleta desse aí ele malha de 50 a 60 minutos diariamente. O segredo do físico é uma boa alimentação, é uma boa hidratação e determinação, certo? Hoje o Brasil ele está sendo privilegiado em termos de suplementos. Né? E a suplementação ela é importante, ela é muito importante para um atleta que quer chegar nesse nível aí de competição e chegar em alto nível. E ser campeão, ele necessita dessas substâncias suplementares. Ok, agora para a gente encerrar, qual o tipo de peso que começa, né? Para chegar a um ponto desse em menos tempo, tem que pegar mais carga de peso, como é que funciona isso? Você fala de peso da academia? Não, porque para musculação, né, você precisa trabalhar com peso, né? Peso. O peso, em termos de categorias, a gente tem várias categorias. A gente tem a Men's Physique, a gente tem a Classic Physique, e você vai subindo, certo? Você vai aprimorando o seu físico durante décadas na academia, não é assim que em um ano que você está assim. Né? Então você vai aprimorando isso na academia. E aí tem as categorias por peso. Você tem a categoria 70 quilos, 75. Ele é que categoria? 75. 75. Ele competiu já em 75 e em 80 porque ele tem muita facilidade em aumentar a musculatura dele.
Então não é todo mundo que vai ser um fisiculturista. São pessoas que já são predeterminadas a ser um grande bodybuilder. Mas para explicar melhor, essa categoria dos 75 quilos é levantamento dos 75 quilos ou o peso dele? Não, o peso corpóreo. Corpóreo. Que é fisiculturismo. Ele só tem 75 de massa? 75 quilos de massa. Compete com 75 quilos. Interessante. O fisiculturismo, eu pensei que era mais, né? O fisiculturismo não é levantamento de peso. São as poses compulsórias onde vai ser avaliado a simetria, a harmonia física, da panturrilha até o trapézio. Eu vou pedir algumas poses compulsórias para vocês entenderem melhor. Pode ser? Vamos lá, rapidinho. De frente para os árbitros, duplo de bíceps. Aí todos os atletas vão estar nessa pose aí para ser avaliado o conjunto. Ainda de frente, expansão de dorsais. Lado opcional, peito. De costas, duplo de bíceps, ainda de costas, expansão de dorsais, de frente, abdominais e coxa. Queremos salientar aqui que Vitor ele não está 100% preparado. Vitor está aí há 2 anos sem participar de eventos, porque o que é que falta para os atletas? Patrocínio. Investimento. Eu não digo nem patrocínio, mas um investimento. Porque quando um atleta desse sai daqui de Itabuna para representar Itabuna fora do nosso estado, é o nome de Itabuna que está sendo levado, né? E com o esporte ele é resgatador. Quando você alinha o esporte e a educação, só vai fluir. É o que os Estados Unidos fazem muito bem, motiva o atleta a adquirir bolsas na faculdade para que ele desenvolva, além do lado do atleta, também desenvolva um ser humano melhor e mais capaz de suportar as adversidades da vida. É isso aí. Manuel, eu quero agradecer a você, a Alana, né? A Alana de Ala, não é isso? Muito obrigado por ter vindo aqui e agradecer também ao atleta... Vitor Leandro, viu, Vitor? E parabenizar você também, viu? Muito obrigado por vocês terem vindo aqui, tá certo? Obrigado primeiramente a vocês pelo convite e deixar um recado para as pessoas. Coloque em primeiro lugar a sua saúde, certo? O esporte é vida, o esporte é saúde, cuide-se bem, alimente-se bem, durma bem, hidrate seu corpo. Ok, muito obrigado. Conversamos então com o Manuel e a Alana e o Vitor, o atleta, esteve aqui com a gente. E agora vamos ao quadro Trilha da Sustentabilidade. Alô você que nos assiste em mais um episódio do Trilhas da Sustentabilidade. O tema de hoje é Cultura, Arte e Sustentabilidade. E o que a gente vai discutir? O que é que cultura e arte tem a ver com a sustentabilidade? E isso você vai ver nesse episódio de hoje. Nós temos o nosso minutinho, nós temos depoimentos, temos contação de história e muita coisa legal para você ver. Então, fica ligadinha, que o Trilhas da Sustentabilidade está só começando. Você sabe o que é cultura? Então me dá um minutinho que eu te digo. A cultura representa um conjunto de tradições, crenças e costumes de um grupo social. Ela é repassada de geração em geração através da comunicação, do ensino ou mesmo pela imitação. Ela é importante na formação pessoal, moral e intelectual do indivíduo e no desenvolvimento da sua capacidade de relacionar-se com o próximo, pois, na verdade, a cultura é parte do que somos. Nela está tudo o que regula nossa convivência em sociedade. Quando entendemos o conceito de cultura, vamos compreender todos os aspectos que nós, seres humanos, aprendemos e adquirimos em nossa convivência social. Porque, dentro desse conceito, estão todas as nossas formas de pensar e agir, incluídos nossos valores morais e sociais, nossos relacionamentos, nossa história, nossa religião, nossas leis, a música, a literatura, a arte, a arquitetura e muitas outras coisas.
A gente continua falando desse e de outros assuntos nos próximos minutinhos, tá certo? A gente se vê. Tchau, tchau. Eu sou Miravaldo Amaral, conhecido como Miro. Eu tenho vários apelidos, chamamos de Mira também, Miro. E hoje, nessa trajetória, eu tenho já 37 anos que trabalho com livros. Comecei lá pela década de 82, comecei a gostar de livros. E de repente fui para a aeronáutica, depois voltei e vim trabalhar com livros. Andei o Brasil de ponta a ponta, vendendo livro de porta em porta, aprendi a vender livros dessa forma, vendendo enciclopédias, depois passei a vender literatura. Aí passei a vir para as universidades, andei o Brasil de ponta a ponta, em todas as capitais, a maioria das universidades públicas, estaduais, consegui penetrar esse bom trabalho. Inclusive aqui, nessa região nossa, por exemplo, nós temos no sul da Bahia, onde resido já há muitos anos também, onde abri também o primeiro sebo aqui na região de Itabuna. Eu fui um dos pioneiros aqui na região a fazer feira de livros, a divulgação de livros pelas escolas. Eu geralmente fazia exposições nos hospitais, como Santa Cruz, no Calixto Migro, no São Lucas, e também nas praças, prefeituras das cidades, nas universidades, nos colégios estaduais, a gente fazia feira de livros. E aí foi quando eu vinha para São Paulo, para aqui, e quando chegando aqui eu sempre visitava a época FESP, e ia também para as escolas de Itabuna e Ilhéus, como geralmente o Divina, a FEI, as escolas tradicionais. E depois ia para Ilhéus também, fazia Piedade, no Pacto, aquelas escolas de porte. Depois a gente ia para o Uruçuca, fazia um trabalho na escola da EMAR, que era muito bom. Depois voltava para Cepuá, mas sempre com os pés na FESP. Depois veio estadualizar em 91. Esse período todo esse processo da universidade, eu sempre estou presente. Vi todas as mudanças da universidade, com todas as mudanças, participei de todas as políticas da universidade. E sempre assim, sempre trazendo alguma coisa de literatura, um livro para a minha região e para a minha família também, para o lar, onde eu dependo do livro, vivo do livro. Então é uma coisa que sempre eu apoiei e sempre contribuí o máximo possível. Inclusive tenho bons amigos na minha região, por exemplo, lá no extremo sul baiano, onde comecei a trabalhar. Hoje tenho muitos amigos que hoje são todos bem colocados, trabalham de funcionário público, pessoas que hoje não tinham praticamente nada, mas o conhecimento, eu acredito que a educação e o conhecimento é que transforma a vida de todo ser humano. Quem tem dinheiro, eu costumo dizer o seguinte: as famílias que os pais têm condição, que têm dinheiro, ótimo. Mas o que não tem é o conhecimento, a educação que leva essas pessoas em algum patamar da vida. Inclusive, por exemplo, eu tenho um exemplo na minha casa, Eu tenho um filho que está terminando agora um doutorado, por exemplo, graças ao livro. Um livro que levou ele aonde está. E aqui na universidade, por exemplo, eu conheço várias pessoas, muitos amigos meus que eu conheci antes de entrar na universidade. E hoje são pós-graduados, são PhD, são funcionários da casa, são servidores públicos. Ou seja, o conhecimento levou essas pessoas a esse nível. Então é fundamental. Ler é onde você cria asa para o mundo. Então, você vai buscar seu espaço onde você queira, através da leitura você chega lá. Então é muito importante e eu digo sempre para as pessoas que andam vendo, que às vezes você vou comprar um livro para ajudar o Miro, vou comprar um livro para ajudar Miravaldo. Para me ajudar, ótimo também, mas o importante é você comprar para você substituir. Você que vai sair ganhando. Claro que o vendedor sai com um lucro, mas quem sai, a maior vantagem é que realmente
essa leitura. E é fundamental você ler e ter conhecimento. Eu acredito que o conhecimento transforma, sim, uma nação e o mundo. E aí, pessoal, no nosso Você Sabia de hoje, vamos falar sobre os museus, patrimônio cultural da sociedade. Mas antes disso, que tal entendermos um pouco sobre como o patrimônio cultural integra o conceito de meio ambiente? Primeiramente, é importante ressaltar que está arraigada na sociedade uma concepção de que o meio ambiente se resume tão somente ao seu aspecto natural, como o solo, os recursos hídricos, o ar, a fauna e a flora. Mas é necessário pensar que o meio ambiente é a interação dos conjuntos de todos os elementos naturais, artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida em suas variadas formas. Dessa forma, a gente pode falar de vários elementos integrantes do meio ambiente, como o meio ambiente natural ou físico, o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente artificial e o nosso enfoque de hoje, o meio ambiente cultural, que é integrado pelo patrimônio histórico, artístico, paisagístico, arqueológico, turístico, científico e muitos outros. Enfim, quando falamos de patrimônio histórico, estamos falando de um aspecto físico do meio ambiente que são portadores de referências à identidade, à memória e à ação dos diversos grupos formadores da sociedade brasileira. Exatamente. E é claro que daqui a pouco a gente volta com mais uma parte do quadro Você Sabia de hoje para falar sobre os museus da nossa região. Não sai daí que a gente volta já já. Olá! Estamos aqui com vocês para mais um Giro de Notícias. Concurso fotográfico no sul da Bahia chama a atenção da juventude para o meio ambiente. Ancorar todo esse desenvolvimento que nós temos com a questão relacionada à produção da nossa forma de viver, que é uma produção também de arte. Então, como fica a nossa arte literária, a nossa arte escrita, a nossa arte moldura, a nossa arte plástica, considerando todas as formas de expressão que nós temos hoje de desenvolvimento tecnológico. Eu sei que são grandes os desafios e também são grandes os temas relacionados a esses desafios. E a Semana Jurídica é o espaço para que a gente possa aprofundar criticamente as relações que que tocam, aliás, esses desafios e que trazem para a gente aí um espaço amplo, né, para conversar com nossos pares e para vermos o quanto a gente precisa da arte e o quanto as novas tecnologias faz parte do nosso viver. Viva a arte, e uma arte agora renovada com as novas formas de lidar com o desenvolvimento tecnológico. E falando em arte, a Semana Jurídica também não poderia ficar sem as manifestações artísticas dos nossos próprios alunos da Universidade Estadual de Santa Cruz. Teve música, teve canção, teve poesia. E falando em poesia, bora se ligar aí nessa poesia de denúncia do poeta DG. Falamos sobre paz, hoje perdemos a ódio. É empatia o foco no pódio. Amigos não são sócios. Associo a cor da sua pele a sucesso ou fracasso. Isso é regressa ao pensamento ultrapassado. E eu tô passando a visão pra quem não tá vendo. Habituado a escolhas difíceis. Fica rico na favela e tolenda. Nos puseram milhões invisíveis. Seu julgamento é econômico. De onde eu venho, um fuzil é muito mais leve que um sonho. E minha caneta é vermelho sangue, pois é nossa história que eu proponho. Eu já não proponho mais páginas minhas. Quem tem paz sem dormir direito? E se não deu respeito aos meus e minhas, vou ter que aprender a dormir com medo. É certo pelo certo, errado é cobrado. Diplomacia de favelado, irmão. Vê se abraça o papo. Dizer que é revolta, pretexto. Pode puxar o contexto. De onde eu venho, isso seria cobrado. Vender droga não é orgulho pra ninguém. E sujeitar o plantão, mas sujeita ajoelhada. A bala come, as caixas já estão na mesa. A família se reúne pra olhar angustiada. Quem chora é amanhã eles primeiro, pô. Cada um vai defender seu ponto de vista. Lá no final a vida pode até me cobrar, mas hoje a geladeira de casa já não tá mais vazia. A mãe dele chora e sempre se culpa por ter nascido pobre. E aí, trabalha ou estuda? Aprendizagem na escola da vida. Vocês sabem, dizem por aí que nota boa não vai encher barriga, pô. Lá vai o aluno nota 10, que não tem nada pra calçar os pés. Seu boletim azul é um desperdício. O prato da janta permanece vazio. E esse é o primeiro indício. Ter dinheiro é o pior dos vícios. Contraindicado em caso de pobreza extrema.
mas nem que lê a bula sai do veredito. Poesia de combativo recitada por poeta DG, pela licença poética desde já, gratidão pela atenção. Olá, pessoal do Trilhos da Sustentabilidade. Meu nome é Samene, eu sou professora aqui da UESC. Eu sou líder e coordenadora também do grupo de pesquisa Sinestesia, que é um grupo de pesquisa que estuda Direito, Filosofia e Cinema. E junto com o grupo, nós propusemos aí para a Semana Jurídica desse ano de 2023 um grupo de trabalho que discute direito e arte, direito e cinema, direito e literatura, direito e música, direito e teatro. E o nosso objetivo é justamente mostrar o direito como ficcionalidade, e essa ficcionalidade ela está dentro do campo da literatura, do cinema, da arte como um todo, e mostrar assim o direito enquanto uma ciência, uma prudência insuficiente em si. Então a gente utiliza essa arte como suporte teórico metodológico, para entender o fenômeno social, que é objeto de estudo do próprio direito. Então a gente ressalta, enquanto grupo de pesquisa, enquanto proposta para a própria Semana Jurídica, a importância da arte para a gente compreender a sociedade, o funcionamento dela e, a partir disso, entender melhor o funcionamento também do sistema jurídico. Então essa é a nossa proposta, espero que vocês tenham gostado, se interessem, sigam o @ lá, Sinestesia UESC, e é isso. Essa semana foi uma jornada intelectual fascinante, que explorou as interações complexas entre o jurídico e as tecnologias emergentes, que moldam o nosso presente e nos apresentam diversas perspectivas para a construção do nosso futuro. E falando em futuro, olha os estudantes aí, participando ativamente dessa nossa Semana Jurídica. Isso me leva a refletir que a arte e o direito, existe esse entrelaçamento, é um entrelaçamento necessário, um entrelaçamento possível, e por muito tempo as pessoas tiveram essa concepção de que o direito estava ali pautado e restrito ao que está posto no ordenamento. Então nada fora disso pode ser dito, pode ser pensado. Mas não, hoje aqui na Semana Jurídica a gente pensa totalmente diferente, a gente trabalha isso de uma forma muito prática, porque a crítica e a arte elas nos mostram as vulnerabilidades da sociedade, e é através disso que nós estamos aqui trabalhando nessa edição, e para mim está sendo uma honra incrível fazer parte desse momento e poder também, através do meu trabalho com a publicidade, poder contribuir com a formação de opinião aqui no evento. Meu nome é Nílcia, já atuo na educação há mais de 18 anos. Sou psicopedagoga, fiz esse curso para estar atuando dentro de sala de aula, verificando as dificuldades de aprendizagem, os problemas de aprendizagem, onde estão aí a inclusão social, os bullying. E dentro dessa realidade escrevi um livrinho que conta a vida de uma criança que veio da zona rural e teve que morar na cidade. E ele não se adaptava à cidade. Por quê? Porque o lugar onde ele vivia era lindo, Era na zona rural, onde ele saía do recreio, ele ia nadar no rio, ele ia subir em árvore, ele estava em contato constante com a natureza. E essa adaptação na cidade grande foi muito difícil para ele, A escola abraçou essa criança, juntamente com o professor, e a gente conseguiu sanar essa dificuldade, fazendo com que ele entendesse as regras, a disciplina, que era importante para a vida. E a gente fez questão de que ele não esquecesse daquele ambiente onde ele morava, mas que ele também pudesse se apaixonar pela nova vida que ele estava vivendo. Esse livro chama Robinho do Campo para a Cidade. Oi, gente! Tudo bem? Você sabia que a contação de histórias é considerada uma das artes mais antigas manifestadas pelo homem? E é uma das maneiras mais eloquentes que a humanidade encontrou para expressar experiências imaginárias e das suas vivências, capaz de divertir e sensibilizar crianças e adultos. E é por isso que eu estou aqui já me preparando para a contação de hoje. Vai ser lá na Escola Divina Infância, aqui no município de Itabuna. E aí, quer saber qual será a história de hoje? Então vem com a gente!
história que vamos contar é do paradidático O Saco Papão, de Celi Pereira, que faz parte da coleção Turma do Lixo Zero, da editora Menos é Mais. Vamos usar a arte para falar de reciclagem. É o Saco Papão! Ele papa tudo que vê pela frente. E quando ele papa todas as coisas que ele vê pela frente, sabe o que acontece? Fica tudo misturado. Papão, babava todas as coisas. Tudo que ele comia virava meleca. Misturado. Tem que jogar nas lixeiras certas. É no azul ou no verde? No verde. Fica lá, cada coisa de cada lixo, de cada cor. Eu lembro que o azul é no papel. Resto de comida tem que colocar na lixeira marrom. E sabe o que é pior de tudo? Tudo isso junto, sabe o que vira? Uma meleca! É muito importante, né, a contação de história, principalmente nesse universo infantil. Ela favorece muito o desenvolvimento social e cognitivo da criança, né? Além de interagir, né, ao vivo com elementos, né, que podem ser trabalhados no dia a dia, diferente da leitura, né? Na leitura você não interage com o outro. E ali, naquele momento, surge o improviso, né? E aí a própria criança conta junto com a própria contadora de história, acrescentando, dando ideias e aí esticando mais ainda esse universo da imaginação da criança. Os alunos já vivem isso no dia a dia, da importância desse cuidado, né? Da seleção dos materiais e assim, trazendo para esse mundo da imaginação, trazendo para esse mundo da contação de história, fica mais fácil, né, introduzir isso internamente para a criança, toda essa preocupação. Não babão aqui não! É isso aí, Nuno! Nada de saco papão! Viva a reciclagem! Viva a arte! Até a próxima, pessoal! Tchau! E voltamos com Você Sabia para falar com vocês sobre os museus daqui, da nossa região. Em Ilhéus, por exemplo, temos o Museu da Piedade, que é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Ele tem a missão de revelar a história regional a reunir tesouros como representações dos séculos XIX e do século XX na região sul da Bahia. Lá podemos encontrar esculturas, trabalhos em cerâmica e em óleo sobre tela, roupas eclesiásticas utilizadas por cada capelão e o seu ícone mais sagrado. A Capela Nossa Senhora da Piedade é uma das mais belas de toda a Bahia. Isso mesmo. E ainda falando de Ilhéus, temos o Museu do Mar e da Capitania, instalado na Mara Mata e colabora para ampliar a permanência de turistas na cidade. Fazem parte do trajeto o Memorial Misael Tavares, o Museu do Cacau e a Casa de Arte Baiana. As artes contam histórias sobre os tupinambás, as escolas de Ilhéus, os pontos turísticos e os escritores regionais. Exatamente. E também temos o Museu da Cidade de Itabuna, o Museu Casa Verde, que foi reaberto em 2008 com o objetivo de resgatar registros de história da cidade, retratando o modo de vida dos coronéis de cacau e de personalidades que deram origem à civilização itabunense. Lá também são encontradas fardas, espadas, moedas de prata e muito mais. Muito legal, né? Tá curioso para saber mais sobre os museus? Não sai daí que ainda tem mais e no próximo bloco vamos falar sobre a Primavera dos Museus. Alô, galera do Trilhas, meu nome é Giovanni Tavares, sou artista plástico e cenógrafo. É um prazer estar aqui com vocês e eu trabalho com vários materiais, sou autodidata, é bom se falar isso, né? E falando de vários materiais eles geram resíduos e resíduos feitos, o que é que acontece? O meio ambiente não agradece, então agradece a gente ter sustentabilidade
dando um uso interessante com o material. Eu gosto de trabalhar com sucata, fibra de vidro, madeira. E quando eu falo cenógrafo, também tem a questão do teatro. O teatro eu faço também marionetes. Mas aqui a gente está aqui na oficina que trabalha com sucata. E aqui está um processo, um projeto em início. Eu tenho uma preocupação em relação a resíduos que é produzido com o meu trabalho, na cenografia ou nas artes visuais de uma maneira geral. Como um cenógrafo, normalmente o material eu trabalho transformo em trabalho de marionetes. E aqui vocês estão vendo aqui sucata que transformam. Normalmente eu gosto de trabalhar com a figura humana, e a figura humana assim de uma maneira, não tem nada mais dinâmico e perfeita como uma máquina o formato nosso, né, do corpo humano. E vendo isso, eu gosto de trabalhar bastante com ele. Também é importante falar, viver de arte se vive. Agora você precisa ter planejamento e organização e amor ao que você faz. E eu tenho bastante amor no que eu faço. Restos de máscaras são encontradas pela primeira vez no estômago de tartaruga no Espírito Santo. Segundo o veterinário, esse foi o primeiro registro de material que era utilizado com frequência nos anos em que o uso de máscara era obrigatório durante a pandemia da Covid-19. Durante toda a pandemia, vários registros de descarte irregular de máscaras foram feitos. E para o veterinário era apenas uma questão de tempo até ela ir parar no estômago das tartarugas. Onça parda é flagrada passeando com filhotes em sítio em Porto Velho. Uma família de onças foi flagrada passeando por um sítio de Porto Velho e o registro raro foi feito por uma câmera instalada na propriedade rural, localizada no sentido assentamento Joana d'Arc, diz Gisele Souza, a proprietária do sítio. No entanto, neste último fim de semana, tivemos uma surpresa quando chegamos lá. E fomos olhar as câmeras instaladas, vimos em uma das gravações 3 onças pardas andando pelo sítio. Primeiro passa a mãe e logo atrás as oncinhas. Corredores verdes são criados em Medellín para combater o calor extremo. Conhecida como cidade da primavera eterna, Medellín e seu clima temperado costumam atrair turistas por todo o ano. Mas o aumento da urbanização expôs a cidade ao efeito ilha de calor das áreas urbanas, que causa a absorção e a retenção do calor pelas ruas e construções da cidade. Os novos corredores verdes de Medellín mostram-se claramente eficientes para reverter esse impacto, com queda de 2% na temperatura, segundo dados da prefeitura local. Medellín é a segunda maior cidade da Colômbia, ficando atrás apenas da capital, Bogotá. Em 2016, ela deu início ao seu programa de corredores verdes devido às preocupações com poluição do ar e o aumento do calor. O programa inclui mais de 30 corredores verdes e conecta calçadas, ruas recém-arborizadas, jardins verticais, curso d'água, parques e morros próximos. Inicialmente, o projeto envolveu o plano de cerca de 120 mil plantas individuais e mais de 12 mil árvores nas ruas e parques. Em 2021, ela atingiu mais de 2 milhões de plantas menores e 880 mil árvores menores em toda a cidade. A ideia era conectar as áreas verdes de Medellín por meio de ruas e avenidas rodeadas por árvores e sombras. A França cria medidas para reduzir o consumo de energia em 10%. O Plano Francês de Sobriedade concedeu apoio financeiro para que as residências substituíssem os sistemas de aquecimento. O subsídio foi oferecido com base na renda e poderia atingir até 15 mil euros. A Associação Negawatt elabora modelos de cenário de transição energética. Como resultado, a França estabeleceu a meta de reduzir o consumo total de energia em 50% até o ano de 2050, em comparação com o ano de 2012. Eu tenho várias histórias, inclusive tem uma história do, por exemplo, Eduardo. O Eduardo, ele fez aqui, ele me comprou o primeiro livro dele, inclusive foi testemunho dele para mim. Eu fiquei até surpreso, foi depois de muitos anos, ele voltou como médico.
Então ele fez um compromisso comigo lá no Estadual de Itabuna, isso há muito tempo, na década de 80. Em certo período ele veio, na época, na FESP, né? E depois eu encontrei com ele na UESC já, né? Já emancipado e tal, estadualizado. Então ele falou comigo: Miravaldo, vem fazer física. Eu falei: puxa, parabéns. Aí ele fez física na UESC e falou comigo: Miravaldo, eu só vou naquele pavilhão que antes ficava no Jorge Amado. Aí ele falou comigo: Miravaldo, aí filosofia, eu sempre gostei de trabalhar no lado da filosofia, né? Então a filosofia antes era no Jorge Amado. Aí veio para o Adonias Filho e eu acompanhei, aí eu vim para cá também. E interessante, quando eu chegando, eu encontrei Eduardo e falou comigo: Miravaldo, eu só vou naquele pavilhão que você está agora quando eu passar em medicina. Aí em 2001 abriu o curso de medicina. Ele falou: Miravaldo, agora eu vou no seu pavilhão, porque eu vou fazer medicina. Sanqueiro, eu conheci antes de vir para aqui, são os pós-doutores da universidade. Conheci o Sanqueiro lá no colégio, que hoje é o militar de Ilhéus, que antes era o Rubro Galvão, né? E hoje ele é professor aqui da Universidade de Santa Cruz. Como também o Ligra, Sanqueiro e Balbino. Balbino também eu conheci antes de se formar aqui. O professor Zé Luiz também conheci, estudantes da universidade, e tantos outros, né? A professora Elga, da curso de economia, o próprio nosso reitor Alessandro também comprou livro comigo aqui na universidade, nos espaços, nos bastidores, era um aluno comum, hoje nosso reitor. Então, olha só a importância do que é o livro, né? Então, tem vários exemplos aqui. O professor Guilherme também, com certeza, conheço há muito tempo, também comprou livro comigo, né? Como a professora Hilda Jane também, tantas outras pessoas, né? Como Carlos Valdo, a professora de Nova Bela, tantos outros. Claro, é um privilégio. E voltamos com a nossa última parte do quadro Você Sabia de hoje para falar com vocês sobre a Primavera dos Museus. Bom, a 17ª Primavera dos Museus aconteceu do dia 18 ao dia 24 de setembro desse ano e teve como tema Memórias e Democracia, pessoas LGBTQIA+, indígenas e quilombolas. Essa temporada cultural busca estimular a participação do público nas atividades promovidas pelos museus e criar espaços de reflexão e de diálogo sobre temas relevantes para a sociedade contemporânea. Exatamente. A Primavera dos Museus é uma iniciativa do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, que ocorre anualmente durante o início da estação da primavera, envolvendo museus e instituições culturais em todo o Brasil, inclusive na UESC. Esse foi o nosso Você Sabia de hoje. E se você quer continuar por dentro dessas e de outras curiosidades, não perca o nosso próximo programa. Vemos vocês! E aí, gostou do que viu hoje? Pois é, na próxima semana tem muito mais para você que acompanha a gente todas as sextas-feiras aqui na tela da TVI e também no YouTube. E uma coisa importantíssima, não esqueça, se você quer participar dos nossos episódios, você tem que mandar um vídeo pra gente. Coloque o seu celular na horizontal, com no mínimo 1 metro de distância, e mande pra gente, né, o seu vídeo de 1 ou 2 minutos, de até 2 minutos, aqui, olha, no nosso WhatsApp, ou então para o nosso e-mail. Você não vai ficar de fora, né? Então, vem com a gente e a gente se vê na próxima semana. Até mais!